Oi, gente! Mais uma vez aqui comigo no Pod da Gabi. Bem-vindo ao nosso segundo episódio da primeira temporada. Tô muito feliz com a repercussão do primeiro episódio. Gostei bastante aí da receptividade de vocês e acho super bacana a gente falar um pouco de tudo aqui. Hoje nosso tema é saúde. Tô com uma dupla, cara, que é super conhecida aqui na cidade. E além de trazer bons hábitos pra gente aí nas redes sociais, também são pais de uma menina linda e compartilham aí seu dia a dia nas redes sociais. E na clínica, tô aqui com a Paula Torcato, que é nutricionista clínica, inclusive a minha nutricionista. Muito feliz por você estar aqui, Paulinha. Eu que estou muito feliz. Obrigada pelo convite, é uma honra. Imagina. E também tô com o marido da Paula aqui, ó, o nosso querido Haroldo Aguiar, fisioterapeuta e acupunturista profissional e crossfiteiro. Tem que deixar claro isso, porque faz diferença no currículo. Eu acho ótimo que isso aqui tem que estar no LinkedIn, né? A gente tem que colocar lá, blogueira and crossfiteira. Então, eu tô aqui muito feliz que vocês toparam. Fico muito agradecida e honrada. Vocês são amigos muito queridos pra mim. E compartilhar mais isso aqui com vocês, pra mim é uma grande honra. Sintam-se à vontade, aqui é tudo nosso. Eu vou deixar o arroba deles aqui embaixo pra vocês já seguirem, porque realmente eles compartilham conteúdos muito interessantes aí pra gente no dia a dia. E eu sempre vou fomentar aqui os profissionais da minha cidade, valorizando a minha terra e a minha gente. Bora lá, gente? Vamos. Paulinha, e aí? Tô super feliz que você topou, que você tá aqui com a gente. Inclusive, ó, a gente tem até patrocinadores, você sabia? É. Esse vaso aqui, ó, gente, foi patrocinado pela Genial Presentes e Decorações. E lá na minha sala tem um bem parecido, inclusive. A gente tá arrasando. Muito obrigada, dona Elza e Ângela. É isso aí. Amo vocês. Trouxeram até aqui no Coworking Matão, que disponibilizou essa sala aqui pra gente, maravilhosa. Olha como ela é bem equipada. Muito chique. Tô surpreso com a qualidade do espaço. A gente já vai ter que começar a usar também, eu acho. Eu acho muito interessante. Meus próximos cursos. Para cursos também, tem salas menores de reuniões e o pessoal daqui é super receptivo. Tem o segundo andar, tem equipamento com cozinha, banheiro, tem café ali, já já a gente prepara um cafezinho para vocês. Mas acho que a gente tem... Você não gosta, né, Haroldo? Quase nada. O fisioterapeuta mais cafezeiro que eu conheço. Como pode, Haroldo? Você é um acupunturista que quer acalmar a gente, deixar a gente zen e servir na sua sala um café. É Índia... Pra acalmar, eu tenho que entender. Como eu sou muito calmo, tranquilo, eu preciso tomar o café para dar um pouquinho mais de euforia, sabe? É nada. Mas é vício mesmo. Eu percebo que o café, ele é algo muito presente dentro da clínica de vocês, né? Uhum. É praticamente a porta de entrada ali. Eu gosto muito, sempre gostei. Inclusive, eu sou conhecido mesmo como físio do café. Exato. É muito legal chegar em eventos e as pessoas reconhecerem isso. Porque vai além, né? Tipo, o café é uma experiência. Quando você proporciona isso para o seu paciente, você entende que o atendimento ele começa desde a recepção. Na porta mesmo, né? Então, você proporciona algo que vai deixar o paciente mais tranquilo e ele acaba aderindo ao tratamento, ele tem resultados mais satisfatórios. Com certeza. Então, café é genial. O café virou até um produto de vocês, né? Mas no caso, em outra formulação, né, Paulinha? Cappuccino e chocolate quente. Na verdade, tudo começou com cappuccino, que eu já fazia, deixava ali na frente e tal. E aí, do cappuccino surgiu o chocolate quente, né, em versão mais saudável. E aí, começaram a mandar mensagem pra Pamela, nossa secretária, né? Ai, mas eu queria ter na minha casa, não sei o que tal. A Pamela falou, ó, tem 3 pessoas pedindo, você não pode fazer só para essas 3? Eu, tá bom, fiz, coloquei no saquinho, tal, aquela coisa. E aí, quando outras pessoas viram, virou um produto mesmo. E hoje ele fica disponível na recepção para venda mesmo. Inclusive, é uma delícia. Eu sou a maior fã do chocolate quente da Nutri. Bom mesmo. É maravilhoso. Até eu me surpreendi quando deu certo, assim, porque ficou muito bom, muito bom mesmo. E é legal porque as pessoas tomam e ficam surpresas porque é muito bom e não tem açúcar. Eu acho isso com leite desnatado, que é uma coisa que toda vez que você fala de leite desnatado, as pessoas dão aquela torcida no nariz. Gosto de nada assim, com nada. Com chocolate 50, 70, o pessoal já torce o nariz de novo, só que aí quando você... E a gente faz com água lá na clínica, né? Exato. As pessoas, às vezes, em casa colocam o leite e tal, mas na clínica a gente faz com água.
água. E fica muito gostoso. Muito Nunca bom. parece aquele chocolate aguado, nem nada. É bem gostoso. Eu falo que também tem o talento da Pamela, né? Porque o dela não fica igual o da gente. Não fica. O dela fica 10 vezes melhor. E eu acho bacana você trazer esse assunto do chocolate quente, porque é uma vertente que você tá querendo entrar agora. Você se formou recentemente em Gastronomia. chiquérrima, nossa Nutri-Chef, já com o diploma na mão e a sua toga aqui, né? Era um sonho de muito tempo atrás, assim, do último ano da faculdade em que eu prestei gastronomia, passei sem estudar, assim, sem pretensão nenhuma, só que na época, financeiramente, eu não podia embarcar nessa ideia, né? Então, depois de um tempo, né, conheci o Haroldo e eu sempre falei para ele, se um dia você puder, eu quero que você pague esse curso para mim, porque é um sonho era uma realização pessoal. Sim. Não era, claro que eu aprendi que agregou muito no profissional, isso é muito legal, Tem de tudo hoje a ver, né? poder dar dicas, de falar, olha, faz assim, faz assado, que dá muito certo, você economiza um tempo e tal. Então é muito legal, mas no pessoal, assim, foi incrível a experiência, incrível. E você acha, eu acho E pra mim bacana, pra você também, né, Haroldo? Porque ela chegava em casa, ela fazia as receitinhas. Cara, eu tive a sorte de ir num jantar na casa da Paulinha pra comer um cheesecake maravilhoso. É verdade, Perfeito. e um dos primeiros ainda. Então, assim, ele ainda não era Nossa, maravilhoso. então agora, depois de 2 anos, já deve estar o triplo de O gostoso. triplo. É muito bom. Eu acho bacana que, pra quem não conhece, eu consigo conviver com eles assim, é bem interessante que o estudo é algo muito presente na vida de vocês, né? E você acha que você inspirou isso na Paulinha aí, essa força de vontade pra seguir em mais um curso? Apesar de ser um sonho pessoal dela, é sempre bom ter um apoio. Acho que o apoio, principalmente em relação a... Eu já tinha a Sofia na época, né? Exato. Então, de falar pra mim, pode ir que eu seguro a barra aqui. A Sofia é a filha deles. Hoje ela tem 4 anos, né? Mas quando eu comecei a estudar, ela não tinha nem 2 anos, né? Então, foi legal. Foi um incentivo mesmo. Eu estudo muito até hoje, gosto muito de estudar. Se tivesse a profissão estudante bem remunerado, eu com certeza seria este profissional. O presidente do ministério, né? Sim. É um studholic. E a Paula já tinha demonstrado esse interesse, mas ela sempre muito preocupada, principalmente com a Sofia nessa época. Com a rotina de mãe, né? E ela atendia aos sábados. E aí, quando nós trocamos, né, de clínica, foi que deu essa segurança pra gente também. Falou, não, agora sábado você vai se dedicar, eu fico com a Sofia. E foi bacana, porque os nossos sábados eram diferentes, né? A mamãe ia pra escola e o papai tinha o dia dele. Então a gente saía, a gente ia tomar café. Eu lembro! Era muito legal. Todo sábado a gente saía para tomar café. E tinha todo um ritual da escolha da roupa, do Sim, penteado que o pai fazia, né? Que era aquela situação. Ele tinha era que estudar a super semana legal. inteira pra estar preparado pro sábado. Péssimo nisso. Continua péssimo nas Mas combinações. em passar esmalte, mas deu você tá... Não. Eu Melhor não do sei, que eu acho. Eu não sei como esse talento está sendo desperdiçado, porque Caramba, eu tô cara. mandando muito bem. Só a maquiagem que ainda não rolou. É difícil. Talvez é um pouco daqui, quando ela tiver uns 15 anos, quem sabe, Quem né? sabe, Paulinha? Eu espero muita que ela coisa. aprenda a fazer sozinha. Mas assim, o esmalte ainda. Nossa, é muito eu legal. acho que é o medo, né? Da sujeira, sei lá, de ficar jogando. Não, Cara, deixa aí que eu faço. Vai cair na mesa, vai dar tudo errado. Apesar que não. Mas passar isso pra vocês, assim, esse apoio mútuo, porque você também apoiou ele não sei se vocês estavam junto quando ele estava fazendo mestrado ainda, doutorado. Sim. Na verdade, Foi quando uma a gente... recíproca, Paulinha? Foi. Quando a gente se conheceu, ele estava fazendo pós em Uberlândia, né? Então, assim, já era essa loucura de um final de semana por mês e tal, aquela coisa toda. E aí, no final dessa pós, surgiu essa questão de vou começar o mestrado. Confesso que eu fui contra, muito contra mesmo. Falei, não é hora, agora é hora de você trabalhar, pra gente construir as nossas coisas, enfim. E, ao mesmo tempo, era um sonho para ele. Então, eu fui trabalhar para ele poder construir esse sonho. Lógico que ele também trabalhava, enfim... Mas na época não tinha bolsa, essas coisas, né, nem nada. Então ele encarou o sonho do mestrado e eu fui trabalhar.
E da mesma forma, depois para o doutorado, que também, obviamente, fui contra, mas, enfim, não teve o que fazer. Então, eu falo que eu fui deixando algumas coisas de lado para ele poder fazer, né? Então, depois, quando surgiu a oportunidade da gastronomia, eu falei, não, agora eu posso ir, porque agora tá tudo ok, assim, né? Tá tudo tranquilo, vamos dizer. Porque, realmente, foram fases difíceis, assim, de muito estudo, de muitas noites de sono perdidas, de deixar de fazer as coisas pra gente mesmo, assim, juntos, né? De deixar de sentar pra assistir uma televisão, que, sim, uma coisa besta, mas de deixar de jantar juntos, deixar de N coisas, porque ele tinha as coisas do mestrado ou do doutorado pra fazer, né? Sim. Só pra esclarecer, talvez quem não tem essa vivência acadêmica, talvez não entenda, mas é um mundo em que você precisa abrir mão de muitas coisas, porque você tem prazos e você lida, né, diretamente com a pesquisa. A pesquisa ela é fundamental para o desenvolvimento em todas as áreas, tá? Mas dentro da saúde, dentro da minha área, é você proporcionar para o paciente aquela segurança daquilo que você está fazendo realmente tem uma eficácia. Sim. E não usar técnicas, até formas de conversar com o paciente, você pode prejudicar. Então, como eu sempre estudei, sempre gostei de me dedicar a isso, quando a gente se conheceu foi dessa forma, né? Eu estudava já bastante. Você já o conheceu assim. E ela já sabia também Na minha primeira reunião na faculdade, eu fiz na USP de Ribeirão. A Paula foi comigo. Ela foi comigo. Então, ela mesmo não estando... Feliz, né? Porque, na verdade, ela sabia que a gente ia ter que abrir mão de algumas coisas. Então, o que eu trabalhava, tinha 500 empregos naquela época. A gente era jovem, né? Então dava. A gente tinha pique. Sim. Então, o que eu fazia? Eu estudava de madrugada, que era o horário que eu tinha. E eu realmente estudava. Então, tive alopecia, tive crise de ansiedade, várias outras coisas durante todo esse processo. Então, o contra dela era justamente porque ela via o tanto que eu estava barra pesada mesmo por conta disso. A gente, assim, nessa fase a gente não tinha tempo de fazer atividade física. E quando eu falo não tinha, é porque não tinha mesmo. Porque sempre foi uma coisa que a gente gostou de fazer. Então, assim, foram fases em que eu trabalhava das 7 da manhã às 4 da tarde, que trabalhava no SUS na época, né, com 1 hora de almoço. E muitas vezes eu fiz 20, 30 minutos ali na hora do almoço, porque eu realmente queria fazer alguma coisa, né? E depois eu saía às 4 horas da tarde, ia direto para o consultório, quando saía só 8h30, 9 horas todos os dias. E de sábado eu entrava às 6h40 da manhã no consultório, porque eu abria a clínica sozinha. Sim. E saía de lá meio-dia. Né? Então, assim, quando dava, se ele não estava estudando, se ele não precisava de ajuda, porque às vezes, sei lá, quando era para planilhar as coisas e tal, que eu podia ir ditando para ele números, letras, sei lá, o que eu podia... Várias vezes eu sentava do lado dele e falava, o que eu posso fazer para te ajudar, né? Para, sei lá, para poder ter um tempo. E até para ficar junto mesmo, né? Do que eu ficar ali e ele ficar lá, né? E o meu trabalho, por exemplo, ele não acaba quando termina, literalmente, Definitivamente não. Eu tenho coisas para mandar para os pacientes. Eu prometi que ia mandar uma receita para a Gabi hoje, então eu tenho que sentar, eu tenho que ir lá, eu tenho que planejar isso, eu tenho que encaminhar. A gente tem que planejar conteúdo de rede social, tem N coisas, né, para fazer. Então, era uma fase que realmente não dava. Então, ver que só quem sabe mesmo, só quem passa é que sabe realmente, alguém que está em casa, que está fazendo mestrado e doutorado, e que tem a família, é muito difícil conciliar. Precisa de apoio. É diferente quando você tem dedicação exclusiva, você vivencia aquilo, com não bolsa, que seja fácil, bolsa, né? Enfim, dedicação exclusiva, você está 100% ali. Mas eu tinha família, eu tinha emprego, eu tinha o consultório e tinha ainda o estudo. Era muita coisa para conseguir administrar ao mesmo tempo, né? Mas foi muito bom. Hoje eu sou eternamente grata. É um sonho poder falar que eu sou doutor. Valorizem o título. Tá? Doutor Haroldo. Polêmica. Doutor de verdade. Doutor com doutorado. É nada. Eu nunca
vocês vão me ver Não falando mesmo. Doutor Haroldo Aguiar. O título era algo pessoal, meu. Que vai nos seus trabalhos acadêmicos. E eu parceiro. sei. Sim. Então, eu tenho umas histórias que, assim, sei lá, consegui publicar numa revista internacional um artigo, uma revista médica. Dificilmente um fisioterapeuta consegue publicação dentro dessa revista. É algo que os meus pacientes não sabem. Os meus pacientes do convênio não sabem, não fazem, né, ideia disso. É uma coisa que talvez os outros profissionais da cidade também não sabem, mas é algo que eu sei. Então, para mim, tem um valor muito grande de ter conseguido isso, que é algo que pouquíssimas pessoas conseguem. E eu falo que é muito legal quando eu vou ao congresso e as pessoas reconhecem e vêm me cumprimentar pela contribuição da área. Então, eu consegui deixar um legado dentro da fisioterapia. E isso é muito, muito importante e assim, muito gratificante. Então, é legal. E eu tento passar isso nas consultas para dar segurança para os meus pacientes de que eles estão ali, de fato, no lugar certo para poder conseguir o resultado da melhor forma possível. Porque você traz essa segurança quando você sabe o que você está fazendo. Sim. Não só na teoria, na prática também. É Que muito bacana. bom, muito bom. Eu acho muito legal. Como são as conversas de vocês, gente, nos almoços, nos jantares? Vocês fazem algum tipo de... Fofoca. Não, Haroldo. Fofoca eu tenho certeza. Fofoca a gente já faz normalmente. Ó. Mas a questão mesmo de conversar sobre casos de pacientes e conseguir ter uma troca. Apesar de vocês não serem da mesma especialidade, vocês estão inseridos no mesmo contexto, que é a saúde. E a gente tem bastante paciente em comum também, né? Assim, às vezes numa questão de saúde da mulher, por exemplo, uma paciente que está querendo engravidar, né? Então, muitas das vezes essa paciente passa comigo, faz as sessões de acupuntura com o Haroldo, por exemplo, né? Então, a gente tem algumas situações, assim, em comum. Mas mesmo quando não tem as situações em comum, assim, a gente tenta, assim, não falar o nome, né, do paciente, enfim. É trazer casos. Mas trazer o caso mesmo, de discutir, de falar, de repente, que poderia ser feito. A gente sempre usa a palavra paciente, né? Eu tenho uma paciente... que é X, Y e Z, assim. Então, a gente tenta entender mesmo o que poderia agregar, até pela questão da acupuntura, ou de ser profissional da saúde mesmo, né? Do que poderia ajudar aquela pessoa naquele momento. Um ponto de vista diferente, de outra vertente. Na verdade, o ser humano, integralmente, ele é composto pelo corpo físico e pelo corpo mental. O corpo físico, ele requer energia para ele poder conseguir ter, né, as habilidades do dia a dia. E essa energia vem do quê? Alimentação, hidratação, bebam água. Só isso. Sono e prática de atividade física. Então, se um paciente ele chega com dor, eu sempre pergunto, como que está a sua alimentação? Eu vou intervir? Não vou, né? Não sou nutricionista. Não. Mas eu preciso entender e eu preciso orientar ele de que ele precisa melhorar. Por quê? Se o intestino dele não funciona direito, a gente tem o eixo intestino-cérebro. Se o intestino está inflamado, ele vai mudar a percepção da intensidade da dor. Não adianta fazer técnica nenhuma da fisioterapia se ele não melhora a qualidade de vida dele, se ele não começa a tomar a quantidade de água ideal, se ele não faz o mínimo de atividade física que ele precisa fazer. O nosso corpo ele foi feito para movimentar. Você tirou o movimento, você perdeu função. Se você perdeu função, você tem uma disfunção. Então, movimente-se. É isso. E a gente só vai conseguir movimentar se a gente tem combustível, a gente tem energia. Então, alimentação, sono, hidratação e atividade física. Acho muito... É até um caso particular meu mesmo, né? Eu fui com uma queixa até o consultório de cãibras, e muitas cãibras, e eu falei assim, eu fui fazendo checklist em todos os profissionais que me atendem. Eu tô com muita cãibra, falta de água. Eu tô com muita falta de hidratação. Não tá bebendo água, né? Falei, então, cara, isso é muito bacana. Então, o Haroldo me atendeu, mas ao mesmo tempo eu recebi a orientação da Paula.
em razão disso. E ver que realmente a medicina e a questão voltada para a saúde, ela sempre vai levar para o mesmo lugar. Uma boa alimentação, uma boa noite de sono, a prática de atividade física e a hidratação. Como que vocês fazem essa rotina aí na casa de vocês, Paulinha? Porque eu acho que deve ser muito cobrada disso, não é? Nossa, 100%, né? Por quem? Eu acho que pelos pacientes, Pela sociedade? pela sociedade em geral, assim, de receber, às vezes, comentários no Instagram, por exemplo, né, dessa cobrança. Eu costumo falar que eu não posto, por exemplo, refeições não saudáveis, porque primeiro que eu não acho legal, né, assim, e as pessoas vão cobrar e, de repente, vai ter uma pessoa que só vai ver aquilo ali, né? Não vai ver todo o contexto do porquê que eu cheguei naquela refeição ali, né? Então, em casa, assim, a base da nossa alimentação é super bacana, né? Quando eu consigo, eu faço a comida ali fresquinha na hora, e quando eu não consigo, marmitas, tá? Hoje Mas mesmo. feitas por você. Por mim. Né? Hoje mesmo a gente descongelou a marmita ali, comeu, enfim, é isso aí. Então, na maior parte das vezes, são marmitas, porque é o mais fácil na minha rotina hoje. E né? a gente consegue, né? Economiza esse tempo de fazer, a gente consegue sentar e conversar. Exatamente. Que é um tempo que a gente tem de troca, né? Porque, embora a gente trabalhe no mesmo lugar, a gente se vê pouco na clínica. Exatamente. É engraçado, a porta com porta ali, uma com de porta, frente para mas outra. Tem dias que eu não encontro com ele. Encontro na hora que a gente chega, porque chega junto. Só que na hora de ir embora, nem sempre a gente vai embora junto, né? Às vezes eu vou embora mais cedo, às vezes é o Haroldo. Então, nem sempre a gente se vê ali naquele momento. E chega em casa, também tem a correria. Às vezes eu cheguei mais cedo e já jantei, aí depois já deixo alguma coisa preparada para ele, e aí a gente está em função da Sofia. Então é bem corrido mesmo, é bem cansativo. É o momento dela, né? Da Sofia. A gente vai já brincar, ficou longe o dia vai fazer todo, a né? tarefa da escola. A gente tenta vivenciar isso de uma forma muito positiva. Porque filhos. Passa né? muito rápido. Passa muito rápido, exatamente. Como que você lida, Paula, com esse tipo de comentários e tudo mais? Isso te afeta? Eu acho que já afetou mais, mas ainda afeta, né? Assim, eu nunca fui magrinha, né? E acredito que também pela minha estrutura nunca vou ser, enfim. Então, tem uma certa cobrança em relação à questão de corpo, tem uma certa cobrança em relação a N coisas. Em relação à alimentação, em relação à atividade física, Você sente que né? você está sendo observado o tempo todo. O tempo todo. E é muito engraçado isso, porque eu não imagino tanto de gente que me conhece, mas outro dia a gente estava na academia e eu comentei isso com o Haroldo, assim. O tanto de gente que veio me cumprimentar e que muitas pessoas, eu assim, não é que eu não sei quem é, tipo, eu já vi e tal, mas não lembro o nome, assim, enfim. E aí eu falei, nossa, caramba, aqui dentro da academia, imagina quando eu estou num ambiente fora. O tanto de gente que chama a Sofia pelo nome, por exemplo, porque conhece das redes sociais, enfim. Então, é muito interessante isso. Então, eu sinto exatamente isso, que em qualquer lugar eu estou sendo observada, estou sendo cobrada. E tem muita gente que só pensa, mas não fala, e tem gente que fala, né? Que não perde oportunidade. Que não perde oportunidade. Então, é muito difícil isso, né? Por várias vezes a gente já deixou de ir a um restaurante porque um garçom chegou e falou: é esse prato aqui que vocês vão pedir, né? Porque eu sou nutricionista, então eu só posso comer um filé com legumes, por exemplo, né? Caramba! Então a gente deixou de ir. Da moça que foi colocar a batata frita em cima da... Mas você vai come? comer de festa de aniversário, o fotógrafo ir lá e tirar foto dela comendo um brigadeiro. Então, assim, é perrengue. É perrengue. Mas a gente sempre conversou em relação a isso, porque a gente sabia que se expor nas redes sociais iria, sim, gerar esse tipo de situação. Exposição gera isso. Então, a gente sabia que iria. Que aconteceria. Isso também mas é importante para o negócio de vocês. Sim. Mas quando acontece, eu percebo que a Paula fica extremamente chateada. E é óbvio, né? Ninguém gosta de lidar com esse tipo de situação, porque as pessoas não conhecem de fato. Não. O que você posta ali é muito pouco do que é sua rotina mesmo. Então, tomar ter uma noção baseada em pequenos detalhes
é muito É um ruim, recorte. muito difícil. É um recorte. Eu gosto muito de falar disso, porque às vezes a gente posta aí 15 stories de 1 minuto. Isso são 15 minutos do meu dia de um vídeo inteiro, que inteiro. tem 24 Sim. horas. Exatamente. Eu sempre falo isso. E voltando um pouco nessa questão, outro dia você compartilhou um vídeo que eu compartilhei também, da Roberta, do Paulo Musi. Ah, é verdade. Né? Sobre, não é porque você está acima do peso, que a tua alimentação não é bacana, que você não é não se saudável. exercita, que você não é saudável, né? Assim, eu acho isso muito interessante. Então, você julgar o livro pela capa, né, é muito fácil. Muito raso, É muito raso, né? Você tem que conhecer mais a fundo. Eu falo para o Haroldo que a gente teve uma mudança no estilo de vida muito grande. Que mesmo quando eu estava mais magra, por exemplo, que eu não faria muitas das coisas que eu faço hoje, assim, de escolhas mesmo, sabe? De comer coisas que, sei lá, 10 anos atrás eu não comeria, de tomar coisas que antes eu não tomaria, de um suco, de uma coisa, chegar num lugar e falar, eu quero um suco de frutas vermelhas. Jamais eu faria isso, né? Coisas que hoje eu faço numa boa, né? Você acha que isso é um amadurecimento? Eu acho que é literalmente uma mudança no estilo de vida, assim. Coisas que antes eu não faria, assim. Antes eu não sentaria para comer um prato de alface, tomate, cenoura, sei lá. Coisas que hoje fazem parte da minha rotina. Antes eu não faria questão. Sentaria para comer um arroz, feijão fazer, talvez, para ficar claro, é um fazer de uma maneira prazerosa. Ah, certo. Sabe, assim, de falar, eu faço questão que esteja aqui na mesa, porque eu não consigo eu quero. comer se não tiver isso. Não é de chegar no lugar e falar, não tomaria suco. Tomaria, mas não era prazeroso tomar aquele suco. Ela preferia tomar coca. Sim. Exatamente. Então, hoje, o que a gente entende é que esse estilo de vida, ele é prazeroso pra gente. A gente sente prazer em ter uma boa alimentação, em acordar 5 horas da manhã para poder ir para academia e quando dá tempo ir novamente no final do dia, de final de semana, preparar as refeições para a semana toda. Então, é prazeroso viver isso. Eu acho que às vezes as pessoas não entendem, porque eu malho 6 vezes na semana e faço isso com muito prazer. E às vezes, uma vez me falaram assim que todo excesso esconde uma falta. E, na verdade, assim, quando você se desvencilha de alguns vícios, realmente você vai descontar em algum lugar. Tem gente que para de fumar e vai fumar chiclete. E vai mascar chiclete. Eu preferi fazer crossfit, entendeu? Então, acho que talvez as pessoas não entendem que ter hábitos assim pode sim ser prazeroso. Nossa, demais. Não é? E eu li recentemente sobre o hormônio do prazer, que é a serotonina, né, da felicidade. E aí a gente não precisa conseguir isso só utilizando algum entorpecente ou só comendo chocolate, né? Ela pode ser despertada de outras formas. 100%, com alimentação, com atividade física. Eu falo que o ano passado a gente começou a voltar para a rotina e falar, não, agora nós vamos, né? Manter assim, a questão da pandemia quase que indo embora, aquela coisa toda, né? Então a gente foi voltando. E aí, no começo, quando eu voltei para academia, que a gente ia todo santo dia e tal, eu falava, gente, eu vou pela sensação do depois. Não pensem que eu estou aqui porque eu quero. Eu estou aqui porque a hora que eu saio daqui é muito gostoso. É viciante é muito essa gostoso. sensação. Hoje, eu vou pela sensação do depois, mas eu vou pela sensação do durante. Eu gosto de estar lá. Curtir o né? processo. O lugar onde eu treino, eu gosto daquele ambiente, eu gosto do pessoal de lá. Hoje eu me divirto demais com o pessoal. Criei um ambiente que eu gosto muito, né? De estar lá. É um lugar onde eu fujo, eu desconecto total de qualquer outra coisa para estar lá. Então, quando eu saio, gente, a endorfina tá lá em cima e, assim, pode vir um caminhão de mudança que eu descarrego ele, assim, é muito gostoso. O pré-treino ainda tá batendo ali, Haroldo. Chega E chego exatamente negócio isso, mas eu vou muito fazendo forte. as coisas, vou lavando roupa, sabe, assim, e é muito gostoso. E depois que eu comecei a conseguir ir pelo menos 3 vezes por semana de manhã, nossa, rende demais, porque a gente reveza em casa, né? Então, de segunda, quarta e sexta vai o Haroldo, terça, quinta e sábado eu vou. E aí, nos outros dias, a gente vai na hora do almoço, Sim. né? Ou vai junto, ou vai separado, Porque enfim. tem a rotina com a Sofia. Mas eu tracei uma meta de 6 atividades por semana, pelo menos, né? Então, semana passada eu consegui cumprir, fiquei super feliz. Nem todas as semanas, né, vão ser acontecer, perfeitas. né? Isso daí Imprevistos acontecem. Eu sempre falo isso para os pacientes. Eu falo, é legal você
ter uma meta justamente porque te motiva. Falar, eu tenho que fazer o 6 de 6, eu tenho que fazer o 3 de 3, que seja. Quando a pessoa está começando, eu falo, cara, faz 2 vezes, uma que seja. Semana que vem você faz 2 e assim vai. Mas ter uma meta é muito legal, porque você chega no final da semana e fala, eu fiz o 6 de 6, sabe? É muito gostoso, é muito bom mesmo. Eu conversei com uma amiga recentemente, eu falei, amanhã acho que eu não vou treinar, que eu tô muito cansada. Não, eu vou sim, eu vou. Ela, cara, descansa um dia. Eu falei, eu descanso no domingo. Mas como assim? Eu falei, eu descanso no domingo. Pra mim, a minha rotina é de segunda a sábado. Sim. Sábado eu posso acordar um pouco mais tarde, o treino é um pouco mais tarde, ótimo. Mas assim, eu prefiro. Eu não entendo essa sua lógica. Aí eu tentei explicar e eu vou compartilhar isso com vocês, porque talvez faça sentido para mais alguém. Se eu não consigo vencer o primeiro desafio do meu dia, como é que eu vou vencer qualquer outro? Exatamente. Se eu não consigo vencer o meu sono, a minha preguiça, aquela gostosinho da cama, se aparecer um leão na minha frente, eu vou desistir no primeiro round, entendeu? Então, acho que é muito interessante quando a gente coloca metas. Tem gente que se sente frustrado em relação às metas. E eu entendo, compreendo, talvez seja as grandes metas inalcançáveis, metas gigantescas, que a gente não... a minha meta é perder 50 quilos. Vamos colocar um número mais baixo, né? Começa Vamos colocar com 5, uma meta 10. De você beber 2 litros de água? Exatamente. Ou uma meta de você inserir uma salada na sua refeição? Que tal? Ao invés de você pedir um X-tudo, você pedir um X-bacon só, Exatamente. um X-salada. Você me falou isso de metas alcançáveis, de pequenas metas. Acho que foi isso. Eu costumo falar que o meu trabalho é de lapidar diamantes. Porque tem pessoas que chegam no consultório já com uma base muito saudável e eu vou só lapidando, vou só ajustando quantidades, qualidade, enfim. E em outros casos, que às vezes tem muito ajuste para fazer, mas eu também vou lapidando. De pouco porque em se eu pouco. fizer um ajuste muito grande, a pessoa vai olhar e vai falar, não dá. Eu gosto muito de ouvir, né? Quando o paciente chega, eu gosto muito de ouvir, de entender. O que você gosta de comer? Como que é a sua rotina? Conta pra mim. Que horas que você acorda? O que você come de manhã na hora do almoço? Não sei o que, nananã. Eu gosto de entender o que, quanto, como. Então, eu falo que... É uma sabatina mesmo. Eu gosto muito de ouvir para entender. Porque como que eu vou montar um plano sem conhecer você? Né? Conhecer a sua alimentação, o que você gosta hoje é fundamental para mim. É fácil você chegar para mim e falar, eu quero isso, eu faço isso e beleza. Vou lá e monto um plano, ótimo. Mas eu entrego ele para você e de repente metade das coisas que tem lá não faz parte da sua rotina. Tem a aveia colhida pelas cegas do Monte Everest. Do norte e tá tudo bem, assim. Quem gosta de trabalhar dessa forma, tá tudo bem, não tem problema. A forma como eu gosto de trabalhar é essa. Eu gosto de ouvir o paciente, entender a história dele. E eu falo que vai muito além da alimentação, né? Eu acabo entrando um pouco na história dessa pessoa, sim, né? Porque essa pessoa, às vezes, é mãe, essa pessoa tá com uma criança pequena em casa, ela não dorme bem, porque essa criança pequena ainda não dorme bem, ela não consegue fazer atividade física porque ela tá ali de licença maternidade, enfim, tem N questões. Não, tem uma pessoa que trabalha... Qual que é o seu horário de trabalho? Eu trabalho das 6 da tarde às 6 da manhã. Então, exatamente. Como é que você adapta o cardápio dessa pessoa? É muito difícil e acontece muito, tá? Tenho muitos casos dessa forma. Então, imagina só, se eu não ouvir essa pessoa que trabalha à noite, por exemplo, vou lá e solto qualquer coisa. De repente, é uma pessoa que trabalha numa indústria de alimentos, que a gente sabe que ela não pode entrar com nada de alimento, né? Então, às vezes, ela vai passar um período grande sem comer muita coisa. Então, a gente tem que planejar aquilo ali. Então, eu costumo falar isso. Meu trabalho como nutricionista é lapidar diamantes, independente do que é o objetivo desse paciente. É lapidar diamante, realmente. Que bacana, né? Muito legal. Você também tem esse lance do bate-papo, né, Haroldo? A gente chama de auscultativa. É quando você começa a formular aliança terapêutica. Se o paciente ele chega com uma expectativa muito grande e você não entende qual é a expectativa do paciente, ele vai se frustrar. Ele não vai aderir. Então, tudo aquilo que eu falar para ele, ele não vai levar em consideração porque eu não escutei o que ele queria. Tá? Por exemplo,
algumas técnicas eu sei que não é o mais indicado para aquele paciente que não vai ter uma melhora significativa no quadro dele. Mas ele quer. Massagem, por exemplo. Se eu não relo, se eu não faço a massagem, mas eu entendi que o paciente quer aquele cuidado, ele quer sentir o toque. Então, se eu não entendo isso, eu vou deixar ele frustrado. Ele vai sair dela e falar assim, nossa, não melhorou nada. Meu Deus. Nem relou em mim. Nem relou em mim. Então, tem essa expectativa que eu preciso entender. Eu só vou entender se eu escutar o paciente. Fora entender como que é a rotina dele mesmo. Será que a alimentação tá legal? Será que o sono... E aí a gente vai dando dicas para melhorar a qualidade de vida. Melhorando a qualidade de vida, você tem, então, uma melhora da dor, né? Eu trabalho com dor. Então, a expectativa do paciente ela tem que ser resolvida dentro da clínica. Mas é legal, só pegando um gancho... Claro. Em relação a Paula, é muito comum, quando eu vou ao supermercado, por exemplo, acontece muito isso. Eu estou matonense, né? Eu não sou matonense. Então, eu não conheço as pessoas, muitas pessoas. Mas as pessoas me conhecem justamente por conta das redes sociais. Aí eu percebo que a pessoa está me olhando, eu falo, certeza que é das redes sociais, né? Presente da Paulinha ou é meu? Aí a pessoa chega e fala assim, você é o Haroldo, né? Eu falei, sou. Marido da Paula, né? Nossa, eu adoro ela, porque a dieta dela, aquela dieta que dá pra gente fazer, é dieta com arroz e feijão. Então, eu escuto isso muito, muito. Sim. Que é a dieta que eu acho que o que contribuiu também foi a Paula ter trabalhado na saúde pública. Que é lidar com o que tem mesmo. Eu era recém-formada, né, gente? Então, foi aquela história de ter que aprender realmente Você aprendeu a fazer nutrição com fósforo no chiclete, né? Exatamente isso. Muitas das vezes tendo que dividir a sala onde tinha a balança, por exemplo, de pré-consulta, com outro atendimento, né? Uma enfermeira que estava medindo uma pressão, eu que estava pesando e tal. Então, a gente tive que aprender a me virar, né? Então, assim, olha, tinha paciente que ali na situação não podia tirar a roupa para pesar, por exemplo, justamente por dividir essa sala. Então, eu tive que aprender muita coisa nos 48 do segundo tempo. Foi uma baita de uma escola. Eu acho que, na verdade, assim, não era nem a questão do recém-formado. Eu acho que era a percepção e a vontade mesmo de querer fazer. Porque poderia ter milhões de anos de formado, mas ter falado, não, é do meu jeito, tem que ser assim. Não, a Paula, ela encarou aquilo ali. Cada resultado, eu lembro, ela chegava e comemorava. Assim, justamente por ser saúde pública, não tinha recurso, né? Não. Era tudo, assim, muito adaptado, né? Hoje, conversando com amigas e tal, eu vejo o quanto hoje tem mais recursos. Claro que ainda tem as suas limitações, mas tem muito mais. Na época em que eu atendia, não tinha computador e impressora nas salas de atendimento, por exemplo. Então, eu tinha alguns planos montados já, que eu tinha que mandar para um local em que fazia as cópias. Sim. E eu andava com essas cópias. E aí, na hora, eu ia passando branquinho e adaptando com a caneta e tal. E aí, assim, eu entregava, mas assim, eu fazia aquilo com muito amor e carinho mesmo. Mas, ao mesmo tempo, eu falava, cara, né? Porque eu já tinha o consultório. E lá no consultório, fazia personalizado, imprimia, tinha mais recurso. Então, eu ficava pensando, eu falava, poxa, será que a pessoa vai deixar de fazer porque, né, eu fiz dessa forma e tal? E aí, quando a pessoa voltava e me dava um feedback positivo, tinha um resultado legal e tal, era incrível para mim. E outra questão é que não é só o emagrecimento, né? Não. É o paciente que tem um problema de saúde. Tá com uma pressão alta. E para de tomar medicação ou diminui o uso de medicação. Sim. Porque melhorou a alimentação. Lembro de uma paciente lá de Nova Europa, que a Paula atendeu, ela chorava, assim, de ver que a senhorinha tinha um comprometimento do rim, né? É a primeira paciente de consultório sozinha, né? Inclusive, e ela tinha indicação de diálise. E ela melhorou tanto
seguindo as orientações da Paula, que ela não evoluiu para diálise. Olha que coisa. Então, assim, vai muito além do processo de emagrecimento. Era É uma saúde. paciente diabética, mais de 30 anos de diabetes, insulino-dependente, analfabeta, que complicava um pouco mais a situação na hora das orientações, né? E era a minha primeira paciente mesmo, tinha acabado de sair da faculdade e era a minha primeira paciente. E só de conversar com ela, de dar as primeiras orientações, a glicemia dela já controlou. Ela tinha, na época, 15% de função renal. E o médico falou para ela, olha, ou a gente melhora isso aqui em pelo menos 10%, ou você vai pra diálise. Não tem outro jeito. E aí, a gente tinha 40 dias para essa história toda, justamente porque em 40 dias ela ia embora para o Mato Grosso, né? E então, assim, era uma loucura, né? E, assim, de ver a família fazendo um esforço para pagar aquela consulta. Meu consultório era dentro da clínica do Haroldo. Eu atendia... A minha mesa era uma maca. A minha cadeira era o banquinho de subir na maca. A cadeira do paciente era um banquinho daqueles de plástico. Olha. E a minha balança era uma balança que era do Haroldo, daquelas de vidro e tal. E ali... daí 40 dias, né? Essa paciente foi voltando semana a semana, da forma como eu sempre gostei de trabalhar, né? E com 40 dias ela faltou da consulta. Eu falei, caramba, o que será que aconteceu, né? Naquela época a gente não tinha muitos recursos de WhatsApp e tal, enfim. E aí na semana seguinte eu tava lá na clínica, ela passou. Ela falou, eu vim te contar uma coisa, eu ganhei na loteria. E eu achando que era verdade, dinheiro mesmo. Nossa. Já ia pedir um empréstimo pra ela, né? Já fui louca. Ela falou, não, é que eu fui ao médico e eu vim aqui te contar que eu recuperei os 10% de função renal, tô com 25%. E o meu médico pediu para eu te dar um recado. Porque ele sabia, esse médico sabia que eu era recém-formada. Ai, tô arrepiando. E eu lembro que eu falei pro Haroldo que quando eu fui montar esse plano, eu demorei quase uma semana, que eu refazia, porque eu tinha muito medo que aquilo desse errado, eu podia matar ela, né? Assim, tinha uma chance só. Tinha uma chance. E aí eu lembro que eu falei pro Haroldo, se eu ajudar ela, eu sei que eu tô no caminho certo, eu vou continuar. Mas se eu não contribuir para absolutamente nada, ou de repente piorar, eu vou rasgar meu diploma e eu vou começar outra coisa, porque eu sei que isso daqui não é para mim. E aí, quando ela chegou 40 dias depois, ela falou para mim, o meu médico me pediu para vir aqui falar para você não rasgar o seu diploma, pelo amor de Deus, e para você seguir, porque é isso que você tem que fazer da vida. Caramba, que lindo! E ali foi, né, o meu começo não foi Matão, foi em Nova Europa, inclusive, né? Na primeira semana eu atendi só essa paciente. Ela estava na Nova Europa, Eu estava na Nova Europa. Na segunda semana eu atendi 6, na terceira eu atendi 10, e aí quando a gente viu, eu distribuí a senha. Minha mãe ficava lá fora, distribuía a senha, as pessoas voltavam daqui tanto tempo e tal, não sei o que. Era muito louco, legal, assim, pensar, né, isso. Que mágico! E depois, até que chegou uma certa hora que eu acabei encerrando os atendimentos lá, porque realmente não dava mais aqui e lá, né? Não dava para conciliar. Mas sou muito grata, porque foi lá o meu começo, né? Foi lá que você recebeu seu diploma. Foi lá que eu recebi meu diploma, exatamente. De verdade. De verdade. Não é? Depois veio a saúde pública, né? Que foi um baita de um caminho escola. Também. Lá em Nova Europa eu também trabalhei na Santa Casa, né? Participei da implantação de um lactário, que na época o hospital não tinha. Também ajudei na construção de cardápios, na orientação das cozinheiras na época, né? Que foi muito legal também, passar aquele tempo lá foi muito bacana. Então, assim, já fiz de tudo, né? Já fiz de tudo nessa época de casamento e tal. Foi essa loucura, né? Tudo pra conseguir. Num restaurante. Trabalhei num restaurante industrial. Trabalhava durante o dia, à noite. Era Às vezes assim, eu tinha que buscar ela 11 horas da noite, porque ela foi servir comida no restaurante de uma empresa. Era surreal, assim. Eu tinha cinco vínculos, assim. Caramba! Cheguei a ter 5 vínculos. A carteira assinada da gata ali, ó. Era só... O FGTS. Nossa! Mas é muito legal, assim, a história da nutrição, assim, né? De ter entrado meio que de gaiato nessa história, nem sabia se era realmente aquilo que eu queria da minha vida, né? Porque a gente decide muito cedo, né? Mas acho que essa foi uma das questões, assim, de falar, não, é isso mesmo. E outro dia até estava conversando com uma amiga que é médica, eu falei para ela, nossa, parece que a cada tanto tempo, assim, da nossa profissão, a gente se questiona, será que eu estou no caminho certo? Né? Eu acho que isso acontece muito, né? E aí ela falou, não, amiga, comigo é assim também. Eu falei, então tá bom, porque por várias vezes eu me questiono, é uma cobrança minha mesmo.
E aí sempre tem um caso de algum paciente que dá um feedback que você fala, é isso mesmo que eu quero fazer, gente. Que te faz relembrar. Que te faz relembrar e dar aquele gás. Parece que de vez em quando a gente precisa de um pouco de gás ali para falar, não, continua. Você compartilhou recentemente uma paciente que conseguiu engravidar, né? Sim. Sensacional. Que Muito case legal. é esse, assim? Paulinha Gestações agora. Sim. Eu acho que eu me encantei por esse mundo da saúde da mulher quando eu queria engravidar, né? Porque quando... Em 2018, eu decidi que ia sair da saúde pública, né? Que foi, assim, com muita dor no coração, porque é a minha paixão. Eu amo de verdade aquilo lá. Eu gosto muito, muito, muito mesmo. Gostava do atendimento, gostava do carinho dos pacientes. É uma troca diferente. Lá eu aprendi muita coisa, assim. Muito do que eu sou hoje foi pela saúde pública, 100%. E aí, quando eu decidi que ia sair, eu queria engravidar. Então, eu falei, não, eu preciso sair, me dedicar só ao consultório, porque eu preciso de um pouco mais de tempo. Quero fazer atividade física e tal, enfim. Então, eu decidi que realmente ia sair. E foi onde eu comecei a estudar um pouco, porque tinha síndrome dos ovários policísticos, sempre tinha ouvido que não iria engravidar, aquela coisa toda, né? Então, eu falei, eu preciso me dedicar para ver, né? Preciso entender. Então, foi onde eu comprei cursos, comecei a estudar sobre isso, não sei o quê, enfim. E aí, em setembro, eu decidi que seria a minha última cartela de anticoncepcional, depois de anos e anos e anos, né? E aí, comecei a fazer atividade física, fui num endócrino, vi que estava tudo ok, então, beleza. Fui no ginecologista, vi que estava tudo ok, enfim. Parei, no dia 8 de outubro foi meu último comprimido, dia 13 de outubro de 2018 foi a minha última menstruação. E ali eu estava grávida. Então, assim... Vocês são rápidos, foi galera. Muito louco. Parabéns, menina. Muito rápido. Então, assim, ali a gente decidiu que ia mudar mesmo muita coisa. Alimentação, eu já estava vindo, né? Já tinha comprado até uma bolsa de marmita para andar com as minhas comidas tudo bonitinho, né? Então, assim, eu já estava vindo numa crescente de preciso fazer melhor porque eu quero isso aqui mesmo para a vida. E assim foi, acho que aquilo nasceu muito ali também, deu muito certo. E aí, depois dessa brincadeira, assim, veio a parte de introdução alimentar, também de ajudar muitas pacientes que eu ajudei a engravidar, que fizeram acompanhamento durante a gestação, tiveram nenê e voltaram para a introdução alimentar. Então, é muito legal. Mas, assim, essa parte das tentantes, eu confesso que gosto muito. É um prazerzinho. Assim. Esses dias eu até olhei para uma paciente e falei assim... A hora que ela saiu, eu falei pra Pamela, falei, olha bem pra ela, porque eu acho que ela tá grávida. A Pamela falou, gente, mas como assim? Eu falei, eu tenho certeza absoluta que daqui uns dias ela vai falar pra mim que a menstruação tá atrasada. Por conta do que ela me contou e tal, não sei o que, eu falei... que ela tá sentindo. Esse padrão vai vir uma gravidez por aí. Eu falei, então você grava isso que eu tô te falando. Porque a hora que ela chegar e falar, eu vou falar pra ela que eu achava que já tava, mas não podia falar nada. E você só confirma pra mim. Eu tenho uma testemunha agora, é isso. É bem isso mesmo, é muito legal. Eu acho que uma das histórias mais legais que eu acho de vocês dois, eu, né, acho mais legal, é sobre quando a Sofia nasceu, que você aplicava acupuntura nela, né? Muito. Uma bebê. Muito. Nós chegamos a fazer uma sessão. Pra engravidar, né? Mas aí foi só uma mesmo. Não foi necessidade de fazer um Não. plano. Gente, eu sou bom. Meu Deus, mas fala um pouco sobre acupuntura para bebês. Não, é legal. O universo da acupuntura, ele entrou um pouco tarde na minha vida e eu me arrependo, porque foi um divisor dentro da minha profissão. Eu sempre fui muito fechado nas evidências científicas. Então, a acupuntura, para mim, não tinha o viés... Eu tinha um viés de que não funcionava. E aí, eu fiz a formação primeiro em acupuntura auricular, porque eu queria entender o que era, e eu achei uma viagem doida. Doida. Adoro o termo. Muito doido. E aí eu tenho uma amiga que fazia um mestrado comigo, que fez o curso de acupuntura, e aí abriu o curso de especialização. Na faculdade ela falou, amigo, faz, porque você vem dar aula aqui pra gente. Então o que eu pensei? Preciso de dinheiro. Emprego. Vou fazer esse trem para eu poder dar aula nisso daí. Primeiro mês,
Falei, não dá certo. Fisiologia da medicina tradicional chinesa. Filosofia da medicina tradicional. Era Essa muito viagem doido. ficou mais doida Sim. ainda. Aí falei, não, é a primeira, né? Vou na segundo módulo. Uma viagem mais doida ainda. No terceiro, eu falei, não estou entendendo nada disso aqui. Não vou conseguir. Que raio de que o coração e o intestino produz a ansiedade? Da onde vem isso? Cadê a evidência científica? Cadê? Aí eu tenho uma colega que olhou, médica, e ela falou assim, você não vai desistir. Eu vou, mas você não. Então você vai. Então na próxima aula, o que você vai fazer? Você vai tirar esse negócio aí e vai olhar com a visão da medicina tradicional chinesa. Para de se questionar e começa a aceitar as coisas. E aí foi. Eu tirei esse julgamento porque eu tinha relatos de pessoas que falavam eu consegui engravidar com acupuntura. Eu melhorei disso com acupuntura. E eu falei, gente, como é que esse trem funciona desse jeito, né? As agulhinhas. E aí foi. E aí eu me entreguei. Hoje eu dou aula das técnicas mais malucas da acupuntura. Astrologia chinesa. Eu acho um barato. Tartaruga sagrada. Tartaruga eu gosto. Haroldo. É sensacional. O mais doido é justamente isso. Você não acha esses professores que com formação. Então eu fui para o mais maluco da linha, que é entender, olhar a biotipologia, o tipo, a constituição energética. É muito clara. É muito engraçado você ver que uma técnica milenar já tinha este carinho, essa atenção pela observação. Por quê? O nosso corpo, ele fala. E é uma linguagem verdadeira. A linguagem falada é uma linguagem falsa. Eu falo o que eu quero. Exato. É muito fácil. E às vezes eu falo acreditando naquilo. Eu nem sei. Eu não consigo nem saber se eu estou falando a verdade ou se é mentira. Eu simplesmente estou falando. Mas o corpo não. Então, a partir do momento que você para prestar atenção mais na linguagem corporal do que na linguagem falada, você começa a ver o processo do adoecimento. E na acupuntura, assim como em outras técnicas da medicina tradicional chinesa, a gente busca sempre o equilíbrio. Então, a saúde é quando você tem um perfeito equilíbrio entre tudo, que é o yin e o yang, né? A gente fala que os opostos eles são complementares. Então, o extremo ele é ruim, mas a deficiência também é ruim. O que é bom? O equilíbrio, a harmonia. Então, e aí você pega essa teoria e você passa isso para a vida e você vê que a qualidade de vida é o equilíbrio que a gente precisa. Então, se eu dormir demais é ruim, mas se eu dormir de menos é ruim. O que eu tenho? Eu tenho que ter um sono harmonioso, que seja profundo e que eu consiga descansar. É em tempo? Não, é em qualidade. Então, você começa a prestar atenção que o sono vai interferir, a alimentação para determinado tipo de pessoa não é legal. Tomar um café 8 horas da noite, para mim não vai rolar. Para você talvez, né? Para mim rola sempre. Um expresso duplo antes de dormir. Para dar aquela batida, né? E entender que cada um é cada um mesmo, né? Tem muito essa individualidade. isso, E foi nessa individualidade que eu consegui entender a falta de pesquisa com a acupuntura. Porque cada ser é único. Como que você vai padronizar? Como você vai colocar 100 mil negros junto e padronizar uma pesquisa? Não tem como. É individual. A pessoa está ansiosa, mas a ansiedade dela é diferente da outra. Não tem como eu aplicar uma mesma técnica, porque é diferente, a constituição é diferente. E aí a gente vê, hoje a gente tem evidência científica para diversas patologias, sabe que cefaleia, dor de cabeça, dor lombar, tem muita evidência científica. Neurofisiologia, você começa a se aprofundar e você vê que realmente assim, tem uma base neurofisiológica muito bacana. Então, vai além do punturar. E eu falo que a sessão ela começa na anamnese energética, no bate-papo. A mudança começa ali. Porque não adianta eu só colocar agulha no paciente se ele não entender que a mudança de vida e de estilo de vida. Então, a acupuntura não é só agulha.
Não é? Não, e Tem é todo muito um bate-papo. louco. É muito louco. Além do bate-papo, tem o lado que você tem que começar a colocar as agulhas porque é mulher. E o lado que você tem que começar a colocar as agulhas porque é homem. O hemisfério enfim. norte, sul, Nossa, é oeste. surreal. Sabe aqueles vídeos no Instagram, tipo assim, quando o fisioterapeuta te olha na rua e tá vendo a tua postura e tal? O Haroldo, além de ficar, acho que reparando, julgando a postura, ele ainda fica olhando a orelha das pessoas, assim, pra ver se tá escamando, se tá não sei o quê, entendeu? Nossa. Meu Deus. Dá pra saber. Se você Pulsologia. for lá, ele vai saber se você tá ovulando, se você tá no período fértil, se você tá não sei o quê, se tá não sei o quê. Dá uma Porque ele fica agulhada, olhando numa- gente. É muito bacana Só você de ter observar. essa percepção de que o nosso corpo, ele realmente conversa. Ele Mas, dá todos os Haroldo, sinais. eu preciso fazer aqui como se eu estivesse falando com a Márcia Sensitiva, porque você Bom. é todo do astrologia chinesa. E eu já te falei Eu qual que é o gosto seu do signo. grito da Márcia. Eu acho que já, mas eu não lembro. Eu acho que era cavalo. Do quê? Do que o quê? Da astrologia chinesa. Não, gente, Não? é Do que vocês cavalo estão de falando? madeira, de Ah, sei lá. Querido, eu eu não achava vi o que era material. cavalo. Eu não vi o material. Então, faz diferença. Faz diferença? Faz diferença. Não tem só um cavalo, então. Não, são 5 elementos da natureza. Fogo, terra, madeira, metal, Hum. água. Falei os 5, né? Sim. E ar? Não, o ar Não, ar não não. tem, gente. Não é elemento da natureza? Sim, os 5 principais elementos da natureza. Fogo, terra. Fogo é mãe de terra. Terra vai para metal, metal, água e madeira. Madeira. Tá. E aí essas energias de cada elemento são complementares. Então eu preciso ter uma energia que passa de uma para outra. Forma um Às círculozinho vezes, lá. às vezes a gente concentra um pouco mais de energia em um determinado elemento que vai consumir, e aí pode ser que esse desequilíbrio gere uma disfunção física, porque você está acumulando muita energia. Se está acumulando energia em um elemento, você está tirando energia do outro. É o equilíbrio. Aí, cada animal desses 12 signos da astrologia chinesa carrega um elemento. Então, por exemplo, são 12 animais. Então, são 12 anos do elemento fogo. Então, para pular para o próximo elemento, que é o terra, só depois de mais 12 anos. Então, o ciclo completo leva 60 anos, que coincidiu com 2020, para vocês entenderem. Apocalipse. Meu Deus do céu, será que foi isso? Eu acho, tudo começou na China. Certeza. Faz sentido. Coincidiu 2020 para entender que começou um novo binômio de mais 60 anos. Então a gente agora começou do primeiro elemento de novo. Sim. E, Haroldo, o que a gente faz com esse negócio da astrologia chinesa? É para a gente entender que muito do nosso temperamento, da nossa personalidade, ela pode vibrar tanto para o positivo quanto para o negativo. Então, se eu mantenho a harmonia, eu posso pegar o que essa energia ancestral ela tem de melhor para a gente. Agora, se eu não estiver vibrando o bem, se eu estiver contribuindo só para o negativo, como? Alimentação, atividade física, tudo isso daí. A não contribuição base da qualidade, a base da qualidade de vida começa justamente pelas escolhas que nós fazemos. Tá? Se eu não tiver, eu tenho uma tendência a ter patologias psicoemocionais, como, por exemplo, uma criança que é melancólica. Se ela não tratar isso, se ela não desenvolver, porque ela tem uma personalidade um pouco mais fria, um pouco mais né? É da personalidade dela. Mas se ela não melhorar isso, no futuro ela pode ser um adulto depressivo. Ou continuar melancólico. Sim. E atrapalhar na vivência, nas escolhas dessa pessoa. Só que é do temperamento dela. Por isso nós somos diferentes. Completamente. As pessoas são diferentes, os temperamentos são diferentes. Existem pessoas com temperamentos mais frios, tem outros com temperamentos mais calorosos. Qual que é o certo? O que a pessoa vive de uma maneira mais confortável para ela. Não tem certo e errado. Exato. O que a gente consegue modificar em nós mesmos são os nossos comportamentos. Os comportamentos, eles são modificáveis.
Agora, se a pessoa tem bom caráter, ela pode ter mau comportamento. A pessoa pode ser mau caráter e ter bom comportamento. Porque é da essência. Cínica. No geral. Mas é exatamente isso. A gente fica tentando mudar, mas não muda temperamento. É teu, é sua essência, isso é seu. O que a gente consegue modificar são os comportamentos. Exato. Os As nossos. atitudes, né? Isso. Os nossos. Até falando nesse lance de cínica, mas pensando para outro lado, assim, Paulinha, o pessoal vai com algum tipo de culpa quando chega ali dentro do consultório? Nossa, muito. Por isso tentam... Sei que tem gente que vai falar assim, ai, não vou. Não vou, porque eu só vou tomar lapada, não tô afim, eu chutei o balde. Eu não gosto muito desse lance do balde. Eu achei que você não chutou o balde. Você viveu. Viveu? Você tá arrependido? Uma escolha. Volta, vira a chave e Se volta. arrepender, agora você viveu, agora vamos começar de novo. Tem muito isso de não vou essa semana, porque, pelo amor de Deus, deixa quieto, vai saber. Vai ser uma tristeza. Enfim. Mas é depois que as pessoas entendem, né, a questão de chegar lá e quanto mais informação você me passa, mais eu consigo te ajudar. Acho que depois de um tempo, né, assim, do início ao fim, na verdade, mas as pessoas vão entendendo que o meu trabalho é traçar estratégia. Então, eu vou te dar uma estratégia para fugir daquilo, para entrar naquilo, mas de uma forma diferente, né? Enfim, com as pessoas... Com outra mentalidade, né? Hoje mesmo eu falei para um paciente, eu falei... Como que foi o seu comportamento diante dessa situação que você está me falando? Ah, meu comportamento já foi melhor. Porque antes eu comeria esse tanto e agora eu consegui comer esse tanto. E aí eu falo, nem sempre vai ser assim. Que legal que dessa vez você conseguiu fazer dessa forma. Mas às vezes é porque você está começando e daí você está muito focado naquilo. Mas vai ter situações que você vai querer comer aquele tanto que você comia antes. E vai ser automático. E vai ser automático e tá tudo bem. E volta para a tua vida normal. Faz uma atividade, de repente, para recompensar, enfim. Só que eu sempre falo isso para as pessoas. Quanto mais você confia em mim, mais você me conta o que aconteceu, mais eu consigo te dar caminhos para justamente fazer trocas. Ah, então ao invés de comer isso aqui, você tenta tirar esse e esse ingrediente e troca por esse daqui. Adoro abrir a tela lá do computador e fazer comparações, né? Então, ó, tá vendo isso aqui, né? Hoje um paciente me questionou sobre o leite integral, o semi-desnatado. Abri a tela com os 3 da mesma marca e mostrei para ele a diferença de calorias, da gordura e de cálcio, que era a questão dele. E aí ele, poxa vida, então valeu a pena fazer realmente essa troca, né? Então, eu gosto muito de mostrar mesmo. E uma coisa que eu também falo muito para as pessoas é que a gente lembra, na hora de contar, enfim, né, de relatar para o nutricionista, coisas muito pontuais, coisas que marcaram muito. Então, eu tive, de repente, mais de 10 coisas diferentes ali. Mas o que me marcou muito? Não foi aquela bala que eu chupei numa terça-feira à tarde. Não. Né? Foi uma pizza que eu comi no sábado à noite. Então, às vezes, está tão corrido ali e tal, você chupa uma bala, você come um negocinho, você belisca um amendoim a mais, não sei o que, aquela coisa, mas, é só uma coisinha, é uma quantidade pequena e tal. E aí eu volto lá na história de lapidar os diamantes. Então, esses detalhezinhos também fazem diferença. Então, eu gosto de entregar, às vezes, algumas tarefas para o pessoal fazer, para anotar, para mapear essas coisas diferentes. Você não precisa anotar tudo que você come durante o dia inteiro e tal, porque fica maçante. Mas talvez você ache que aquele sorvetinho no meio do dia foi inofensivo. Foi ok. Mas aí quando você dia mostra... tem um sorvetinho. E é muito legal isso, porque muitas pessoas chegam lá com a tarefa e eu falo assim, ó, anota e segue o baile, vai pro dia seguinte. Não olha pro anterior, vai pro dia seguinte, e assim você vai. Estudar isso. E aí, quando você chega daqui uma semana, nós vamos olhar isso juntos. Eu gosto até que o paciente anote e ele vai me mostrando mesmo. Olha, aconteceu isso, aconteceu aquilo. E daí tem uma hora que o paciente fala, meu Deus, nem lembrava disso aqui, gente. E aí eu falo, tá vendo só que legal? E aí, de repente, passa 1, 2 semanas ali anotando e depois ele talvez nem precisa mais fazer aquilo lá. Porque aí já virou automático, ele já entendeu, né? E aí é uma forma de se policiar mais. Às vezes não tá tendo resultado, mas não entende que a questão tá nos detalhes. Né? Às vezes o seu resultado ele não vem porque tem um detalhe ou outro ainda ali na rotina que você não percebe. E aí quando você passa a se policiar, esse resultado vem. E aí ele fala, poxa vida, olha só, não sabia que aquilo estava me prejudicando.
E é isso, é aquela bolachinha que você beliscou, é um chocolatinho, um amendoim, um negocinho mínimo mesmo. Nossa. É muito interessante. A poesia fala que o amor está nos detalhes. Pelo visto, a nutrição também está nos detalhes. Está nos detalhes. Como que você recebe essa pessoa assim? Você acha que realmente você tem que estudar comportamento? Eu acho que tem que estudar comportamento e tem que entender isso mesmo, né? Como é que era o seu comportamento antes, diante dessa situação? Qual que era seu mindset ali no momento? Tipo né? isso. Então, como que você tava naquela situação? Eu tava nervosa, tive um gatilho, porque, sei lá, eu tinha uma conta para pagar, não sei o quê, e aí, quando eu vi, eu já tinha descontado nisso aqui, né? Então, tá. Não tem outra forma, de repente, de descontar? A gente queria mastigar, então vamos tentar fazer isso, vamos tentar fazer aquilo. Então, eu vou sempre tentando achar caminhos para aquelas situações, né? Então, já teve uma situação, por exemplo, de uma paciente na época de trabalhar até 10 da noite no comércio, assim, por exemplo, Paula, ó, acabei comendo uma barra de chocolate aqui e tal, num outro dia o sorvete fulano de tal, enfim, abrir e falar, ó, a barra de chocolate fulano de tal tem X calorias e esse sorvete tem Y. O sorvete era, por exemplo, 3 vezes menos calórico que a barra que ela comeu inteira. Você consegue ficar nesse sorvete? Você toma um na só? Na moralzinha. Tomo um só, se for o sorvete, eu tomo um só numa boa. Então, você vai tomar o sorvete e não vai comer a barra de chocolate. Gente. E aí, você consegue ficar nisso aqui? Eu consigo. Então, tá. Então, numa próxima situação como essa, ao invés da barra de chocolate, nós vamos para isso aqui. Então, de tentar realmente fazer trocas que fazem diferença para o resultado que a pessoa quer também. Né? Então, tudo bem, você tem vontade daquilo e tudo mais. Nós vamos sanar essas vontades também. Não vamos deixar ninguém passando vontade. Mas nessa situação aqui, você consegue ir para isso aqui? Eu consigo. Né? Então, é muito legal. E, às vezes, eu gosto de citar até exemplos da minha própria rotina, assim, de coisas que eu experimentei. Né? Então, outro dia eu fui numa sorveteria, pedi um sorvete 0 açúcar que me surpreendeu. Tava muito gostoso. E aí, eu achei assim, não sei se porque não tem tanta saída, ele tava muito gelado. Então, eu demorei, assim, o triplo do tempo para tomar aquele sorvete. Tava congelado, né? Congelado. E aí eu falei, caramba, que legal. Porque daí eu consegui tomar uma bola e fiquei feliz, porque eu demorei um tempão. Eu fiquei satisfeita de verdade. E a questão do paladar doce, né? A gente sente o doce aqui na ponta da língua. E aí, por exemplo, você vai comer um chocolate. Se você não deixa ele derreter na tua boca, você não vai passar aqui pela ponta da língua. Né? Se você mastiga ele, você joga aqui do lado e vai embora. Então, assim, você sentiu, mas não mandou lá pros... A resposta. A resposta falando assim, entrou o doce que você queria, cara, tá aí, né? Então, você acaba comendo mais. É muito interessante isso, né? Ontem, Haroldo me comprou um chocolate e guardou na geladeira. Eu queria morrer. Porque como que o chocolate vai derreter na minha boca se ele tava gelado? Eu vou ter que mastigar, né? Poxa, eu fiquei muito brava. Acontece. Ele não pode acertar todas, Não, mas errar todas não. pelo jeito ele pode. É sempre. Eu comprei, o mais importante é isso. Vamos valorizar. Não, valoriza a compra. Ele deu o nome dele lá na casinha de chocolate. Mas ele pecou nisso aí, mas tudo bem. Então, assim, eu explico muito isso, né? Do mastigar, a sensação de saciedade, ela chega depois de 10 minutos. Quanto tempo você gastou para almoçar hoje? 2. Entendeu? Então, às vezes, Eu tô atacando as Carolina. naquele momento, de repente, por questão de horário, de trabalho, não sei o que e tal, seguir o baile, vambora. Mas vai chegar uma hora que vai ficar com fome. Sim. Né? E aí vem aquela história do... Paula, eu tenho fome. Na tua última ficha está anotado, eu tenho fome. Então, assim, isso não é você, né? Então, às vezes eu falo, vamos entender o que é essa fome de verdade? Porque a fome de verdade, ela é uma coisa. Só que a sensação de fome pode ser sede, por exemplo, né? O estômago, ele te mostra... Pode ser sede, né, Gabriela? Então, assim, o estômago, ele demonstra dessa forma também. Quando você tá com sede, você tem aquela sensação de fome. Então, eu sempre falo, é fome mesmo? Toma um copo de água, espera uns 15 minutos. Se ela voltar, é porque realmente era fome. Então vamos inserir uma refeição a mais, vamos melhorar essa refeição aqui. Será que você está comendo a quantidade de proteína que eu te passei mesmo? Porque é muito interessante isso. Por mais que a gente prescreva, as pessoas ainda têm medo de comer.
Né? Porque a quantidade ali, eu acho engraçadíssimo, que eu compro marmitas prontas, né, pesadas, aí você vai ver aquele mundaréu de comida. Uau! Nossa, mas você tem um plano alimentar? Cara, tenho, é o tanto de comida que eu tenho que comer. Né? E As às vezes pessoas você fica não na têm luta essa noção ali. mesmo de que quando você tá dentro de um plano alimentar, não de uma dieta restritiva, não é essas Dieta, coisas. De você nem usa mais esse termo, né? Não, não. há muito tempo. Do plano alimentar, você precisa comer. E O plano é não ficar com fome. A Paulinho, eu tenho nutrição, fome. a nutrição é muito mais inclusão do que exclusão. Tá? Na minha percepção, é muito isso. Muitas das vezes as pessoas chegam e falam assim: ah, então, mas eu não como arroz. Tá, mas você não come arroz por quê? Porque você não gosta? Não, eu amo arroz, é por isso que eu não como. Ah, eu não como pão. Por que você não come pão? Não, eu não como pão porque não pode comer pão. Como crença, não pode né? comer pão? A crença é limitante. Né? O que as pessoas precisam entender é que se você não tem, obviamente, nenhum problema de saúde e tal, a tua questão é melhorar a qualidade de vida, emagrecer, enfim, você pode e deve comer de tudo. Você só precisa saber como comer, como encaixar isso na sua rotina. Quando você aprende isso, tudo muda. Então, muitas das vezes, quando o paciente recebe o plano, é muito engraçado, porque eu encaminho esse plano pelo WhatsApp, e na semana seguinte eu abro lá no computador, mostro para o paciente, entrego uma cópia impressa, Sim. né? Enfim. E aí o paciente fala assim para mim: eu vou poder comer pão todo dia? Tá aí, cara, come todo dia, aceita, é teu, né? Receba, pai, é teu. Mas esse chocolate eu posso comer? Não, mas eu não tô comendo aquele chocolate. Meu, mas tá lá. Você não falou pra mim que você gosta de comer chocolate todo dia? Tá come, lá, come seu esse chocolate, entendeu? Menino, é teu. come o chocolate. E aí, eu costumo citar um exemplo da seguinte maneira, tá? Você não come arroz. Então, tá bom. Você veio de carro até aqui hoje? Se eu precisar ir lá emprestar teu carro hoje, eu preciso ir até São Paulo. Eu tenho combustível no teu carro suficiente para ir até São Paulo? Não. Nem no meu, com certeza, porque Haroldo que dirigiu o final de semana inteiro, então ele tá na anda reserva. até acabar. Conheci Laranjeira 1. Então, é exatamente isso. Se eu não forneço energia, como que eu vou gastar essa energia? Como que eu vou chegar até São Paulo com um carro na reserva? Eu não chego. Então, eu preciso de energia. É lógico que se eu for até Araraquara, eu não preciso de tanque cheio. Mas tudo bem se eu tiver com o tanque cheio, né? Mas se eu for para São Paulo, é melhor encher esse tanque. Senão eu vou ter que parar e ficar abastecendo. Então, quando você entende que você pode consumir de tudo, sabendo consumir, é muito mais legal, né? E aí você vê que dá resultado, porque quando as pessoas querem emagrecer, elas vão muito para essa questão da restrição. Ah, eu não como mais tal coisa. Eu não faço mais tal coisa. Então, eu falo, olha, abra a mente. A partir de agora é isso aqui. Faz isso daqui uma semana, volta e me conta. É tipo, deixa eu te lapidar. Deixa eu te lapidar, assim, aceita isso, né? Vai funcionar. Pode acreditar que vai funcionar. Não necessariamente na primeira ou na segunda semana. Você não vai emagrecer 10, 15 quilos da noite pro dia, assim como você também não engordou eles da noite pro dia. Mas entenda e coloca isso aqui no teu prato. Traz essa base mais saudável para o teu prato. Aprende a dividir ele, enfim. Então, tem umas sacadas, né, dentro dessa questão da inclusão dentro da nutrição que é muito bacana. Muito, muito, muito. A gente que faz crossfit, né, Haroldo? A gente tem fome. A gente tem fome, não tem? Ah, mas a dieta do Haroldo é sensacional. Eu falo que o meu sonho é um dia chegar no seu plano alimentar, Haroldo. Ele é bom. Não posso reclamar. Sério? Eu como muito. Muito. A última vez que eu fiz marmitas pro Haroldo, eu cozinhei uns 15 quilos de proteína. A Paulinha me falou isso, eu falei, chocada. Não acredito. Meu café da manhã, eu demoro muito, porque é muita coisa. E, de fato, no começo, confesso, viu, gente? Eu achei que eu comia com culpa. Falei, mas é muita comida. Até você perceber a sua rotina do dia. Com energia, sem sentir fome. Isso. Porque sentir fome qualidade é muito chato. Sentir fome é muito chato. Muda o humor, né, gente? Na hora. Todo mundo vira taurino nessa hora. Eu sou muito legal. Mas eu deixa com fome. Imagina com fome e sem café. Não, sem condições. Pra o mau humor. Deixar ele um homem assim. Eu falo que passar vontade, às vezes, faz parte.
né? Imagina só se hoje a gente mudasse o nosso consultório lá no Ribeirão Shopping. Aí a gente tem 2 horas de almoço, a gente almoça e tal, e aí, pô, tem 1 hora sobrando aqui, vou dar uma voltinha lá no shopping. Todo dia eu vou poder comprar tudo que eu quero lá no shopping, Haroldo? Você vai liberar o cartão todo dia? Depende, se eu estiver trabalhando lá dentro, é porque eu já tô em outro patamar. Você vai poder ir na Vitor Hugo todo dia. Acho que não. Não vai poder. Não vai poder. Pô, Haroldo, você prometeu. Então, eu vou passar vontade de algumas coisas. Até de comer mesmo. De falar, cara, olha a oferta do que tem lá dentro, né? Um parque de diversões aqui no lugar. Então, vontade faz parte. O que a gente não pode é deixar aquele negócio também ficar muito louco. Pera lá, vamos matar essa vontadezinha aqui. Vamos tentar inserir uma coisinha que dá todos os dias e aquela coisona fica para outro dia e boa. Mas passar fome não. Né? Passar fome não faz parte do rolê. Isso é coisa do passado. Né? Agora, o que a gente precisa realmente é... passar vontade, de vez em quando vai rolar, mas fome. E tem as questões dos horários também. São períodos do dia que vocês têm uma vontade maior. E às vezes está relacionado ao nosso emocional. E aí você pega aquele sentimento e transforma em vontade de comer. Na verdade, não é fome. Você precisa procurar algo que te satisfaça, que te preencha. Que te dê prazer. E comida é prazeroso. Todo excesso esconde uma falta. Sim. Né? Exatamente. Mas, voltando para a pauta do CrossFit, porque a gente tem fome. Polêmico. Os crossfiteiros têm fome. A gente tem muita fome, Paulinha. Eu sinto mesmo, de porque verdade. a gente faz gasta exercício energia de força. pra caramba, né? Exatamente. E, cara, o que o pessoal fala de um fisioterapeuta fazer CrossFit? Depende. Hoje, o que eu vejo é que tem um movimento de fisioterapeutas bons que tem aderido ao esporte, ao CrossFit. Então, tem mudado nas redes sociais um pouco dessa visibilidade, porque eles têm uma representatividade maior em relação a outros fisioterapeutas, então a gente tem mudado. Mas tem muitos médicos muito convencionais, sabe? Que acaba vindo essa informação negativa do próprio médico e dos fisioterapeutas que não tem uma base muito bem, né, desenhado ali ou formado sobre os conceitos de anatomia, biomecânica e sobre o esporte CrossFit. Sim. Porque eu costumo falar, eu não posto todos os dias. É um pré-julgamento muito grande. Mas eu posto o dia que eu pego uma barra um pouco mais pesada. Hoje eu postei, viu, gente? Tava Depois a lindo. gente vai dar um like lá. Por quê? Porque é bonito, porque é funcional, é desafiador. Quando você consegue fazer um movimento, você fica tão feliz que você quer compartilhar. Agora, o dia que tem corda, você fica lá pulando corda, você não vai postar pulando igual corda. Besta, fica pulando igual besta. O dia que tem, sei lá, outro movimento corrida. Você não vai postar isso. Então, o que as pessoas conhecem do CrossFit é o que as pessoas postam. Então, as pessoas têm um julgamento em relação àquelas posturas. É muito peso. Eu faço CrossFit desde 2016. Eu não comecei o CrossFit agachando com 100 quilos. Não. Eu comecei agachando com um caninho de PVC. E a carga, ela vai progredindo conforme você vai melhorando a sua técnica, a sua performance, a sua força natural. Força. Se você faz força, você vai ganhar força. É óbvio que existe as individualidades. Tem pessoas que já têm um problema em determinada articulação, então você precisa trabalhar, restaurar essa articulação para poder colocar peso nela, para poder colocar movimento. Então, tem que ter essa atenção. Por isso, a importância de escolher um box que seja bom, que o coach tenha essa visão, esse cuidado. Essa percepção. Com um aluno mesmo. Olha, essa postura, faz desse daqui, vamos fazer essa adaptação. Isso. Para você ir melhorando essa performance. Ninguém fique prometendo, né? Você já vai sair pegando 100 quilos não logo tem de cara. Como, não é assim. Então, não é um pouco dessa percepção. Eu lembro quando eu fui conhecer o CrossFit, eu fui porque eu tinha um paciente que
que fazia o CrossFit, ele chegava e falava assim, é porque eu tenho falta de mobilidade na escápula e quando eu vou fazer um overhead squat, eu não consigo. O que esse rapaz tá E aí falando, eu falava, gente? no clean jerk eu não consigo levantar meu cotovelo acima da linha do ombro. E eu falava, o que é clean jerk? Menino, o que você tá falando? Eu marquei uma aula experimental para poder conhecer. E quando eu vi, eu trabalhava com exercícios baseados em segmento. Para correção postural, para melhora da dor lombar, enfim. E tinha um exercício, que é o deadlift na academia, na musculação chama terra? Stiff, né? E no CrossFit é o deadlift. É deadlift mesmo. É que tem o terra, o stiff. Um agachamento lá. Você mantém a lombar estável e você faz todo o movimento com a lombar estável. Você coloca em ação uma musculatura profunda. É um dos principais movimentos que a gente utiliza para fortalecimento da lombar. E eu olhei aquilo lá e falei, e onde está o erro? Você não vai fazer isso nessa perfeição na musculação, talvez. Não. Você não vai ter essa orientação. Então, eu comecei a olhar, de fato, com um olhar da biomecânica do corpo mesmo, do movimento, de como aquela articulação ela funciona. E aquilo lá, para mim, eu falei, meu legal isso. O paciente não consegue melhorar a performance, por quê? Mas é muito doido. Não conheçam, porque senão vocês ficarão viciados. E vocês vão lotar meu a seita do CrossFit. Tem hérnia de disco. Só para deixar claro. Aqui, eu também. Eu tenho 3 hérnias de disco na coluna cervical. A mão do menino, eu já vi aqui, ó. A mão do menino. Destruída. Eu tenho 3 hérnias de disco na coluna cervical. E não sinto dor, não tenho limitação. E bota aqui a barra. Por quê? Porque eu fortaleci a musculatura profunda da cervical. Então, tá tudo tranquilo. Cervical é aqui em cima, hein, galera? Ó. Aqui na e ela mantém estável. Ela se mantém estável. Provavelmente já tem essa hérnia há muitos anos e nunca soube. Aí o enxerido foi fazer um exame e descobriu as hérnias de disco. Vou testar uma máquina nova que chegou. E aí deu nisso. Muita gente. Hérnia de disco é uma das polêmicas da fisioterapia. Muita gente pega o exame e vê lá a hérnia de disco e trata aquele resultado como um diagnóstico. Para de fazer tudo agora. Para de fazer tudo. E, na verdade, é o contrário. Você tem que fazer exercício. Para fortalecer a musculatura para sustentar. É a lei do desuso. Se você não usa, você vai entrar em desuso. E o que você não usa, você perde função. Cara. Joga fora. E é muito engraçado, porque às vezes acontece durante os meus questionamentos, né? O paciente chega lá a primeira vez, então eu não faço nenhuma atividade física porque eu tenho isso, porque eu tenho aquilo outro e tal. Eu falo, tá bom, então, né? Enfim, aí eu penso, meu Deus do céu, não, calma, aos poucos nós vamos orientando. Tem que falar devagar. Paciente, vamos devagar, vamos começar com uma coisa leve, enfim. Mas as pessoas têm muito isso mesmo, né? De não fazer, dentro de um conceito, a gente chama de neurociência, que é bem legal isso, que o estudo em neurociência sobre a dor é você mostrar para um paciente leigo sobre os aspectos, né, de anatomia, de biomecânica. Então, eu utilizei uma época na clínica, eu deixava meu exame aberto e mostrava para o paciente. Aí eu mostrava, não colocava meu nome, nada, falava, olha só, você acha que essa pessoa aqui, que tem este pescoço, com essas 3 hérnias aqui, consegue fazer este movimento? Aí eu mostrava uma foto minha, um vídeo meu fazendo CrossFit. Não, jamais. Eu falei, se eu falar para você que essa pessoa aqui... É meu. Então, assim, como assim? Como você consegue? Eu falei... Aí eu entrava dentro, né, da consulta, dando tempo, todo esse... É treino, é constância, né? É sobre isso. É sobre cautela, isso, né? É responsabilidade do coach. É óbvio, também. né? Que eu conheço os meus limites. Eu tenho que ter essa percepção sobre o meu corpo. Isso é muito importante. Eu não vou colocar uma carga que seja maior do que aquilo que eu consigo. Eu não vou olhar para o coleguinha do lado e falar assim, me dá essa barra aí que eu consigo também. Mas isso tem que ser da individualidade da pessoa e não é do CrossFit. Não. Nós estamos falando sobre pessoas e não do esporte. Então, o esporte, ele não pode ser também julgado
pelo Pela comportamento. má prática de alguém, não é? Exatamente. E tem estudos mostrando hoje que é uma modalidade que não machuca tanto quanto outras modalidades Quanto esportivas. futebol. Quanto basquete. Quanto balé. Sabia que balé machuca? Vôlei. Pelo amor de Deus, gente, a menina faz balé, E misericórdia. ela tem uma flexibilidade invejável. Então, tem que deixar, tem que explorar Sim. isso Com daí. certeza. Além da acupuntura, a gente sempre alongou ela também, desde É nenê, verdade. coitada. Chantala, essa menina é uma sobrevivente. Nascer gente- nossa Vocês filha. testaram tudo. Você lembra daquele meme, daquela boneca que ficava com a testa, assim, que chegava a afundar a testa da Ponta, boneca Sim. por conta do ponto? Então, às vezes eu achava que a Sofia ia A ficar Sofia ia daquele ficar jeito, assim. porque eu ficava lá, assim, No qual Estimulando. ponto, Haroldo? mexendo. Então, é aqui entre as sobrancelhas. Mostra e ela. pro pessoal ali, ó. Aqui, galera, ó. Chama Só- então. Só bota dele e É, fica aí e o ele dia é um inteiro. ponto que acalma a mente, acalma os pensamentos quando você tá muito. Já vamos muito ficar. Agora até o nervoso. final nós vamos ficar aqui, Gabi. Ele é um ponto que a gente utiliza bastante mesmo para quem é muito ansioso, eufórico, para dar uma acalmada. Que ponto que é esse daqui? Esse daí é o VB. Ai, dor de Ai, cabeça. esse é muito bom. Isso é uma delícia. Esse é meu preferido, Haroldo. Ele é bom Eu chamo mesmo. de botãozinho. Você Adoro. aperta aqui, ai, o botãozinho. Ele é bom Mas você mesmo. sabe que a Sofia é nenezinha e sempre tinha uma cartela com semente de acupuntura em casa. Eu ia lá e botava aqui no meio da testa dela. e Impressionava. deixava lá. Cólica. Sofia não teve cólica. Teve, mas Bem menos do que a gente ouvia, às vezes, alguém sim, comentar, relato e a né? gente olhava e falava assim, nossa, a Sofia não tem isso. Nossa. Sofia... E a gente Como teve esse pais, cuidado, né? Como pais, quais foram os julgamentos que vocês tiveram em relação à filha de vocês? A gente tem até hoje, bastante. É, bastante. Bastante. Principalmente eu acho que mais em relação à alimentação, Alimentação. da Sofia. A Sofia é uma criança normal, viu, gente? Sofia é uma criança normal. Super seletiva, para minha frustração, que fique bem claro. É, mas isso não quer dizer que eu não me esforce em relação a isso. Você faz né? sua parte? Eu faço a minha parte. Mas você não pode enfiar água Eu abaixo. fui muito seletiva, né? Então, assim, eu fui muito seletiva até, sabe Deus quantos anos. Mas tem um estímulo diário. Mas tá ali. Vocês não desistem. Não, e assim, na época de pandemia, a gente não podia ir no mercado, e aí a gente pedia as compras chegavam até em casa, e na hora de abrir a caixa, ela ia junto, olha, e aí a gente ia ensinando, esse é a cenoura é boa pra isso, esse daqui é não sei o que é bom pra não sei o que lá. Isso é Então, assim, saudável. por mais que às vezes ela não consuma algumas coisas, né, e muitas coisas, na verdade, e às vezes ela não quer experimentar, enfim, mas ela sabe o que é. E ela sabe que aquilo é saudável. É muito interessante isso. É legal que mesmo. ela adora julgar o que é saudável e o que não é saudável. Ela gosta de entender Essa cena sobre, é ótima. assim, Reproduz a cena do mercado. é muito legal. Então, fomos ao mercado perto da minha casa. E aí, tava lá pegando umas coisas na parte de hortifruti. E do lado tem os refrigerantes, né? E aí, tinha uma senhora pegando uma Coca-Cola. Do jeito que a senhora foi pegar a Coca-Cola, ela olhou pra mim e falou... "Ah, meu Deus, olha o que ela tá comprando, mãe. Não é saudável. Mãe, olha lá, mãe." Sofia sendo Sofia. Aí eu olhei, assim, a mulher olhou pra mim e falou assim... "Ai, meu Deus, mas é que não é só hoje, não sei o que e tal." E nem sei se aquela mulher sabia que eu sou nutricionista, enfim, nem Sim. sei. Ela ficou encantada, assim, com a forma que a Sofia falou e, ao mesmo tempo, se sentiu super julgada, Meu né? Deus, uma criança. E aí eu peguei e falei pra ela, não, fica tranquila, é que assim, ela tá nessa onda de falar o que é saudável, o que não é saudável e tal, e não sei o quê. Tem um Não, meme. muito louco. Sofia é a rainha dos memes. Meu Deus. A gente passa na frente do Mac, aí ela olha e fala assim, McDonald's não é saudável. Não, né, filha? Mas eu gosto. Mas eu É isso, e de Ela vez é em uma quando... criança. Ela é uma criança. Ela é uma criança, então de vez em quando a gente leva ela, ou a gente pede, de vez em quando leva ela, sei lá, tomar sorvete, enfim. Eu sempre explico pra ela que aquilo não é a base da rotina dela. Sim. Por mais que Aquela às é a vezes ela exceção, vai não a hoje regra. e amanhã ela quer novamente, o que é super normal, né? Todos nós, com certeza, porque é gostoso. Não vamos falar que não é? Com certeza. Não vamos ser hipócrita e falar que aquilo não é gostoso, porque pra mim é a melhor batata frita do universo, entendeu? E quando eu tomava refri, era a melhor coca pra mim, né? Hoje eu não tomo mais. Mas é muito interessante isso. E aí, no dia seguinte, a gente explica pra ela, não, hoje não dá, né? Não tem condições. É um dia e ok. Logicamente que é difícil, ela tem 4 anos, hein? O não pra ela é uma coisa ainda muito complicada, Eles enfim. não digerem com Mas facilidade. a gente tenta, né, tapear de algumas formas. Então, assim,
para minha frustração, ainda tenho muito para melhorar com relação à alimentação da Sofia. Mas ela também precisa entender muito melhor isso. Ela precisa E amadurecer. ela tem uma fala que ela fala assim, quando eu tiver X anos, eu vou começar a comer tomate. Então, ela tem essa percepção de que ela vai. Por quê? Porque ela está sendo exposta todos os dias. Ela pode... Mas ela entende. Que agora ela não precisa. Agora ela não quer. Agora ela não quer. Não quer. E ela faz a atividade física porque ela gosta, ela faz a natação, ela faz o balé. Ela é uma criança extremamente ativa. Ela gasta toda essa energia. Eu acho... ela é uma criança normal. É uma criança normal que é filha da Paula. Ela é um pouco mais... Para fruta, ela é um pouco mais fácil, assim, de lidar, né? De experimentar, de comer, de gostar. Que é docinho. Mas pra comida em si, assim, tem dias que são muito difíceis. Tem dias que são difíceis. Mas eu respeito também. Eu não fico naquela de... só mais uma colherada, vai. Você comeu muito pouco. Então, assim, a forma como eu gosto de trabalhar com ela já foi pra escola sem almoçar? Já, algumas vezes, e tá tudo bem. Foi uma escolha dela. Foi uma escolha dela, assim, o que tem pra almoçar é isso. Não, eu não quero. Quero então, miojo, mamãe. Partiu pra casa. O miojo, ela ainda não experimentou. Ela não experimentou. Não, justamente por essa questão da seletividade. Paula, tenho receio que por ser seletiva... ela experimente e com certeza ela vai gostar. Mais uma vez falando que aquilo é gostoso, pelo amor de Deus. Não é porque a gente não come hoje, mas enfim, é gostoso. Então, eu tenho receio de oferecer e aí, agora eu só quero isso aqui. Então, eu não quero aquilo para a rotina dela. Então, o que eu consigo, eu tento segurar. Então, tem certas coisas que eu não consigo. Hoje ela vai para a escola, as crianças levam lanche, tem coisas que ela vê, eles trocam lanches, enfim, tá tudo bem. Então, eu levo ela no mercado, fulana leva isso aqui, eu posso? Pode vamos levar, tá tudo bem. Então, a gente vai tentando equilibrar da melhor forma possível. Não trazendo aquilo ali que não é tão saudável para a base. Mas tem o que eu posso, né, e consigo ainda segurar, enfim, que nem refrigerante, é uma coisa que ela ainda não demonstrou interesse em experimentar. Isso é engraçado, porque como a gente não consome em casa, ela nunca viu a gente tomando. Então, ela não tem... quando nós vamos em algum lugar, aniversário, essas coisas, que tem refrigerante, ela olha e ela fala, olha lá, fulano tá bebendo refrigerante. Aí eu fico preocupada até. Fala, você quer experimentar? Não quero, não é saudável. Filha, mas se você quiser experimentar, tá tudo bem. Tá tudo certo. Não quero. Então, para ela, porque não é algo que está relacionado com a rotina dela também. Exato. Então, tá tudo bem. Ela não sabe o sabor que tem. Então, ela não vai sentir vontade de uma coisa que ela não sabe. O gosto. O gosto. Então, e a necessidade, que pelo que não tem necessidade nenhuma. Então, assim, tem as coisas que eu consigo ainda contornar, né? Então, eu consigo ainda oferecer o leite para ela sem nada. Ela consegue tomar o leite sem nada, sem achocolatado, sem nada. Mas tem outras coisas que eu ainda não consigo e que é uma luta, assim, eu não desisto. Né? As pessoas idealizam a Sofia sendo a Paula. Sim. Só que verdade, tem que... Na verdade, ela tá mais paroldo, né? Ela tá mais paroldo, fisicamente, ela está mais paroldo do que para a Paula. Exato. Né? Mas essa parte da seletividade... Aí é a assim, mãe. É a mãe. Hoje eu penso, né? O quanto a minha mãe passou comigo. Que era extremamente seletiva, né? Ela comia muito bem, assim. A gente vive mostrando vídeos para ela, falando, olha só como era, né? Olha o que você comia. E aí, quando começaram a nascer os dentes maiores, ali perto dos 2 anos, foi onde ela começou a ficar seletiva. De não querer uma coisa, não querer outra. E aí vem a cobrança de mãe, né? Que eu acho que você sabe muito bem como é isso, a culpa. E aí eu falo pro Haroldo, onde foi que eu me perdi? Né? O que aconteceu? E aí, muitas das vezes, ele fala pra mim, não é você. Onde foi que a gente se perdeu ou que é dela? Né? Então, sempre que eu sinto a culpa sobre alguma coisa, ele pega pra ele também, assim, não, pera lá, é nossa, né? Essa culpa é nossa. Então, se houver realmente alguma coisa que a gente que fez errado, não foi só você.
Então, assim, nossa, eu fazia tão legal a comidinha dela, sabe? Ela comia o prato todo colorido. Nossa, e era agora a coisa ela só quer saber mais de arroz linda. e Chorava batata. que ela queria Quando come. pepino. Chorava se guardava o brócolis na geladeira. Teve dia de almoçar cenoura e vagem. Eu falava, meu Deus do céu, que delícia. Que sonho! Realizada. O início da introdução alimentar, ele foi muito frustrante também. Eu tive que sair de cena. Acho que desde então, eu criei muita expectativa, estudei muito para essa introdução alimentar, assim. Quando ela estava com 4 meses, Isso eu é a comecei, eu fui maternidade, aquela né? coisa, pesquisar e fazer curso, não sei o que e tal. E assim, tudo que teve no meu curso foi por água abaixo. Porque eu tentei fazer tudo amassado, separadinho, não sei o que e tal. O primeiro dia foi, mas não foi legal. Aí aquilo passou uma semana, 15 dias e não estava fluindo. E aí, na época, a gente tinha uma pessoa que trabalhava pra gente, né? Falou assim, eu posso fazer do meu jeito? Né? E ela já era senhora, ela já tinha cuidado dos filhos e de algumas crianças para onde ela tinha trabalhado, enfim. E aí ela falou, posso fazer do meu jeito? Eu falei, manda bala. Tenta, na menina Vambora, precisa comer. né? A menina precisa comer. E deu muito certo, né? Aquela história de passar na peneira e tal, enfim. E aí eu parei e falei, cara, lá no consultório não é assim também? Para uns funciona de um jeito, para outros funciona de outro. Então, para ela é assim também. Talvez o jeito dela tenha que ser assim. E aí, assim, quando era a hora de evoluir a questão da consistência e tal, que é a partir dos 9 meses, geralmente, ela não aceitava. Evoluir a consistência, ela tinha ânsia e tal. Nós conseguimos evoluir essa consistência com quase 1 ano, né? Então, eu entendi que cada um é cada um mesmo a partir dali. É no tempo da criança e tal. Então, foi muito interessante. Só que eu tive que sair de cena de não dar comida mesmo, assim, algumas vezes, sabe? Você se sentia frustrada. De olhar, de observar, né? E aí, eu comecei a observar e vi que eu tava gerando isso para ela mesmo, né? Criança sente muito do que a gente sente também. E aí, eu saí um pouco de cena. Haroldo começou a dar a nossa funcionária e tal. E eu ficava olhando, tirando foto, filmando e tal, aquela coisa. É isso. E aí, começou a fluir. Eu falei, cara, então tá. Agora eu sei como é que eu posso agir ali também. E, então, acho que esse tempo mesmo. Eu confesso que, às vezes, eu respeito o tempo dela. Às vezes, eu fico brava, obviamente, como qualquer outra mãe. Né? Fico pé da vida com ela. Você tem que comer tudo que tá na mesa e tal. Bora, come tudo. Mas, ao mesmo tempo, eu penso, vou respeitar o tempo dela e tá tudo bem. Hoje mesmo, para ir pra escola, ela comeu 2 ovos. Foi o que ela almoçou. Proteína. E seguiu o baile. Proteína. Ótimo. Ela foi de low carb hoje e partiu, entendeu? Total. Ela adora. E tudo Nasce bem. uma mãe, nasce uma culpa, né? Eu me senti... Todos eu os cometi dias. um erro besta. É que quando eu parei de amamentar, eu amamentei por 7 meses. Que legal. E eu tive que tomar uma injeção para sinusite. E é uma injeção péssima, super, acho que é Decadron, alguma coisa assim, dolorida e tudo mais. Só que eu não me atentei em falar que eu estava amamentando. Eu estava com tanta dor. E ali pegou o gosto no meu leite, não bebeu mais. Ali, meu Deus, eu me senti horrorosa. Como eu pude deixar. Só que aí eu lembrei que no começo eu dava o peito e a mamadeira. E no começo eu deixei minha filha passar fome, porque eu não aceitava que eu tinha que dar uma mamadeira para ela. Engraçado. Então, nasce uma mãe, nasce uma culpa. Você sabe que quando eu engravidei da Sofia, na minha cabeça só passava a história de parto normal. Eu quero ter parto normal e Cara, é isso aí. A gente que trabalhou na saúde vem com Não essa. é? Eu A acho gente que vem é com isso. essa. Vem encantado pelo mundo. E aí, assim, eu pensava muito também que eu queria voltar a trabalhar muito rápido. Eu tinha muito isso naquela época. A gente volta para aquela fase do doutorado do Haroldo lá, que a Paula estava trabalhando muito e tal. E aí, eu lembro que eu assisti uma entrevista da Sabrina Sato, eu devia estar de 31 semanas de gestação, mais ou menos, onde ela falou que ela fisicamente e emocionalmente, ela só se preparou para o parto normal. E quando ela entrou em trabalho de parto, e depois de algumas horas, não lembro quantas horas, mas foram muitas horas, a médica dela entrou no quarto e falou, Sabrina, não dá mais. Agora Cesárea. a gente tem que ir para cesárea. E aí ela fala que ela nem curtiu muito aquela situação. Isso aconteceu comigo. Porque, eu lembro que a gente conversou sobre isso já, né? Ela não curtiu aquele momento porque ela não estava preparada para aquilo. Na cabeça dela, a via de parto era só aquilo ali. E aí eu lembro que eu cheguei Eu falhei. eu falhei, não é
não é assim. A gente tem que entender que, tudo bem, a gente precisa parir, mas aquela criança precisa sair também. Ela também, você vai fazer força, mas ela também. E às vezes ela não tá, ela quer ficar ali curtindo. A Sofia tava nessa, a Sofia queria ficar curtindo. E aí eu lembro que eu cheguei no consultório do meu médico e falei pra ele, eu quero saber como funciona o pós-operatório da cesárea. Ele olhou pra mim e falou assim, por que isso agora? Eu falei, porque eu sei que eu sou mãe agora, Sofia, mas em primeiro lugar eu sou a Paula, nutricionista, e o meu trabalho é que vai sustentar essa criança e eu quero saber como funciona, eu quero saber quando eu posso voltar a trabalhar e não sei o quê, mas ele, não, mas eu quero entender o porquê, a gente não tá falando de parto normal o tempo todo. Eu falei, a gente tá, mas eu também quero saber, porque pode ser que não aconteça. E aí, o Haroldo estava muito focado nessa história do parto normal também. Eu lembro de chegar em casa e ele assistindo vídeos no YouTube. O Renascer do Parto. O Renascer Várias do Parto. Meu Deus do céu, aterrorizante. Temporada 3, 4, 5, 6, até que um dia eu cheguei pra ele e falei assim, se você quiser assistir, você fica à vontade, mas eu não quero mais assistir com você. Ali virou uma chave pra mim. Eu começava a assistir e eu começava a chorar. Aquilo começou a me fazer mal. Justamente porque eu tinha receio de não conseguir e gerar essa culpa e falar assim, meu, eu tô decepcionando ele, cara, era pra eu conseguir. Ele tá preparado pra esse parto normal, ele tá preparado pra ficar lá nas minhas costas me ajudando, entendeu? A rebolar na bola. Cara, ele se preparou pra isso. E aí eu não vou dar conta disso aqui. E não é a questão só do dar conta, enfim, depois eu entendi que tinha muito mais coisa envolvida ali. Enfim, eis que fomos pra cesárea. E aquela mãe que queria voltar a trabalhar muito cedo, né? Enfim, eu já estava de quase 40 semanas, decidi que não queria mais esperar pelo parto normal. Essa mãe que foi fazer um enxoval e comprou 8 mamadeiras. Porque ela falou, vou voltar a trabalhar logo não vou amamentar tanto tempo. Então, na minha cabeça, eu ia frustrar por não fazer parto normal, mas não ia frustrar por não amamentar. Porque imagina, eu já tenho 8 mamadeiras guardadas na minha casa. E tem um histórico também na sua família, das meninas minhas irmãs, minha mãe, enfim, tinha toda uma questão. E aí... Não conseguiram amamentar. A minha mãe, acho que conseguiu um pouco da minha irmã mais velha, da do meio e tal, mas na minha gestação já não mais. A minha irmã mais velha... conseguiu, mas não muito. E a minha irmã do meio até conseguiu, mas depois de muita luta, depois de mais de 15 dias, tirando na bombinha, aquela coisa toda, enfim, ela queria. E até que um dia meu sobrinho conseguiu pegar e aí fluiu. Aí foi, acho que foram 4 meses, se eu não me engano. Então, na minha cabeça, eu ia voltar a trabalhar com no máximo ali 15 dias, depois do pós-parto. E não ia amamentar, porque não ia adiantar. Como que eu ia fazer livre demanda, estando no consultório, sei lá, da 1 da tarde às 8 da noite? Essa menina ia ficar... Alguém ia ficar levando ela lá, não ia conseguir. Enfim, me julguem, mas na minha cabeça era assim. E aí, eu simplesmente pari a Sofia, amamentei. Ela nasceu numa quinta. Na quinta, só que assim, desde a primeira pega dela, a lágrima escorria aqui, ó. Aquilo era uma dor, uma coisa, né, que marca muito. Na sexta-feira e aí no sábado eu não consegui mais, ela não pegou mais. Meu peito inchou, ficou muito vermelho, muito dolorido, sangrando, chegou a sair sangue na boca dela, aquilo me assustou muito também, enfim. Na hora eu queria resolver aquilo. Então vamos na farmácia, vamos buscar o leite, não sei o que tal, alimentei ela e ali eu achei que estava tudo bem. Menina, mas me bateu uma culpa, uma frustração, um negócio. Como que eu não dou conta de alimentar a minha filha, né? Se todo mundo dá conta. Mesmo achando que estava super preparada para aquilo. Então, é muito dessa história da culpa mesmo. E até hoje, né? A Sofia já tá com 4, a Luísa tá com 5. Tá com 5. E ainda assim, todo dia tem uma culpa diferente. Exatamente. Todo dia. Outro dia foi porque a lancheira... Essa história da lancheira foi demais. Lá vem. Quarta-feira passada, estava eu na academia, linda e bela, né? E a mãe se sentindo culpada, porque a criança estava o dia inteiro na escola e tal, não sei o quê. Toca o telefone do Haroldo, era da escola. A Sofia está sem marmita. Como está sem marmita? Eu arrumei o lanche da manhã, o almoço, o lanche da tarde, tá tudo aí. Não tá, enfim. Entramos no carro, Haroldo bate a mão no banco de trás e tira a lancheira. Enfim, trouxe na escola. Corre pra escola. Trouxe na escola, ficou tudo bem. Falei, nossa, a hora que sair da escola hoje. Depois conversei com ela, ficou tudo bem, enfim. Mas, assim, eu fiquei a tarde inteira remoendo aquilo. Tipo, como que eu estava na academia, minha filha estava sem comida na escola, entendeu? Meu Deus, uma péssima mãe. E ela tava de péssima boa. mãe. E ela tava numa boa, lógico, de boa. numa boa. Olha, Haroldo, eu sinto muito, mas às vezes eu queria ser pai.
Sabe? Às vezes eu não acho ruim a minha função. Ser mãe exige uma carga mental e um preparo que a sociedade não nos prepara para ser mãe, mas ela está preparada para tacar pedra. E não sei se porque eu sou caçula em casa, enfim, mas às vezes eu falo assim, gente do céu, eu não estava preparada para isso aqui, sabe? Às vezes, gente, eu tenho 33 anos, mas às vezes eu me acho muito nova para aquilo que eu tô fazendo. A gente engravidou na adolescência. Eu tinha 27 anos. Exato. Como assim? É bem isso, assim, eu falo, gente, eu sou muito nova pra estar tendo esses perrengues de mãe, assim, sabe? Sim. Nossa, é muito louco. É muito louco. Real. É perrengue real. Cara, e se você tá aí na sua preparação pra manicure, pedicure... Muito. Eu vivo a paternidade, desde que a Paula ficou grávida, eu tive alopecia. Não dormia, justamente porque as pessoas... Eu fiquei muito mal. Alopecia devido ao estresse? As pessoas acham, você vai ser um excelente pai. Você vai ser um ótimo pai. Qualquer lugar Cobrança. Muito. E aí eu parei para pensar, falei, o que é ser um bom pai? Eu também sou caçula. Somos todos caçulas aqui na mesa. E eu não vivi experiência com outras crianças. Eu não tinha criança na minha família. Não tinha ninguém. Eu não tinha uma referência, eu não sabia pegar uma criança no colo. Eu ainda tive os meus sobrinhos, né? Assim. É verdade. E eu fiquei muito pilhado com isso. Como eu vou ser um bom pai? Eu não sei o que é ser um bom pai. Aí até eu entender que eu não precisava ser o melhor pai para os outros, eu só precisava ser o pai da Sofia. Então a gente tem uma afinidade muito grande, essa questão de pai e filha é muito presente mesmo. Não sei na casa das outras pessoas, mas em casa isso... A gente tem uma afinidade muito grande mesmo. Mas eu me entreguei. Então, eu tive a sorte, durante a pandemia, de poder passar esse tempo com a Sofia. Então, eu vivi essa fase gostosa mesmo, dela beber, muito intenso. Sim. Muito intenso. Porque eu estava no doutorado, eu trabalhava de manhã, à tarde eu ia para o consultório, eu parei de atender no consultório, porque eu conseguia me dedicar à Sofia e conseguia me dedicar ao doutorado. Então, eu tirei um ano sabático do consultório para poder ficar com a Sofia, para a Paula conseguir trabalhar. E eu acho que isso foi muito legal. Para nós dois. Criar esse elo. Sim. Eu acho que foi muito legal. Eu acho que se eu tivesse ficado mais tempo em casa, eu não teria dado conta, porque eu não estava acostumada, né? Eu trabalhei até 39 semanas e 4 dias. Sofia nasceu de 39,5. Então, Sofia nasceu numa quinta, eu trabalhei até na quarta-feira, 8h30 da noite. Eu tive uma gestação muito saudável. Foi muito legal, assim. Eu trabalhei numa boa. Não era uma coisa assim, meu Deus do céu, eu preciso ir pro consultório, eu não acredito. Não, eu tava lá, barrigão e tal, super inchada, mas eu tava bem. Eu tava curtindo estar ali. Você tava ativa. Eu não queria ficar deitada na minha casa esperando a hora desse parto. Então, foi muito legal. E, ao mesmo tempo, eu também quis voltar mais cedo. Se eu quisesse, eu poderia ter ficado mais tempo. Mas eu quis. Eu quis voltar para ativa, eu quis voltar para as pessoas. E eu também, foi uma fase de abrir mão de um dia ou outro do consultório. Então, às sextas-feiras eu já não trabalhava mais, passava o dia com a Sofia. Tinha um dia ou outro que eu já não trabalhava de manhã. E hoje, por exemplo, que ela está mais velha, que demanda muito mais de mim... Eu também tenho os dias que eu não vou, por exemplo, de manhã para o consultório e nós ficamos juntas, Sim. né? Sim. Eu levo ela pro balé, depois eu deixo ela um tempo no parquinho, depois a gente chega em casa e vai tomar banho, não sei o quê, enfim. Leva ela na aula de música. Levo na aula de música, acompanho ela nas coisas. E eu acho isso super legal. Então, eu lá atrás preferi voltar e foi legal pro Haroldo criar esse elo com ela. E, ao mesmo tempo, foi bom eu ter voltado a trabalhar mais cedo, ter o contato com as pessoas e tal, e chegar em casa e ela estar lá. E aí, o Haroldo dava aula, né, numa faculdade em Catanduva. E aí, veio a pandemia e ele começou a dar essas aulas em casa. Então, era muito legal, porque a gente tinha 2 dias na semana, 2 noites, que éramos só nós duas. E a gente fez altas artes dentro de um apartamento de 50 metros quadrados, assim. De tomar banho, de ali ela aprendeu a andar, ali ela aprendeu a engatinhar, naqueles momentos em que estávamos nós duas também. Então,
o Haroldo abriu mão, eu também abri mão, e muitas vezes, e até hoje é assim, a gente ainda abre mão de algumas coisas em função dela, porque a gente acha isso muito importante. Então, ter dado esse tempo para ele também foi muito legal. Muito legal. Ele aprendeu, assim, na prática mesmo, de eu chegar em casa, olhar para a Sofia e falar, meu Deus, ela tá com outra roupa, o que será que aconteceu? O que rolou? O que ele fez? Aí eu dei banho nela. Eu, sozinho? Né? A menina tá respirando? Tá respirando. Então, é muito legal. E, assim, até hoje, né? Assim, ela gosta muito de dormir com ele. Tem as coisas que ela gosta de fazer com ele. Tem as coisas que ela gosta de fazer comigo. E eu acho isso muito, muito, muito legal. Imagina, cara, que não bacana. posso nunca levar ela na aula de balé. Não. Porque é das meninas. Das meninas. Sério? E ela intitula essas coisas assim, do que é das meninas, do que é dos meninos, né? Porque é muito legal. Tem as outras crianças também. Então, são as mamães que vão levar as meninas no balé. Então, tem isso também. Então, você não. Mas a gente brinca, né, papai? A gente brinca. Sim, olha só como é bom ser pai. É? Que delícia ser pai. Às vezes eu queria ser pai. Ser mãe todo dia, às vezes é meio cansativo, viu? Eu sei. Um pouquinho. Cara, mas que bacana receber vocês aqui. Fiquei muito feliz por esse bate-papo, por esse momento com amigos tão queridos e profissionais que me assistem, que me atendem e que fazem da minha vida muito mais saudável e muito melhor. Paulinha, deixa aí o microfone aberto para você falar o que quiser agora no final. E pro Haroldo também. Começa você, Haroldo. Não, só Abre quero seu agradecer. coração. Então, obrigado aí pela oportunidade. Vai aí. Gabi, quero te desejar mais sucesso ainda. Com Falar que eu certeza. sou seu fã, você Obrigada. sabe disso. Que você tenha muito mais sucesso mesmo e que o pod da Gabi seja tão bom quanto você já faz nas redes sociais, que eu acho fantástico, é levar um conteúdo que é transformador para a vida das pessoas. Obrigada. Tá? E eu acho que você tem uma preocupação que é muito legal em relação ao que você está produzindo. E isso só desperta admiração mesmo. Tá? Então, fico muito feliz de poder estar aqui, de ter esse bate-papo e das pessoas acabarem nos conhecendo um pouco mais. Tá? Estamos nas redes sociais. Qualquer Fala seu arroba dúvida, aí. qualquer coisa, Haroldo Aguiar, só. Tô lá. Uma foto tomando um café, Você sou também eu, tá aqui né? no YouTube, não tá, Haroldo? Tô com uma pegada diferente, Bem tá? diferente, né? Eu falo sobre investimento e a gente pode voltar para poder falar, porque Vou o mundo adorar. dos investimentos, quanto antes você conhece, eu falo que eu tô velho, né? Que eu tô com 37, que eu deveria ter conhecido A turma do antes. Master. Mas eu feliz de ter conhecido agora, tá? Certo. O investimento, falando sobre fisioterapia nos investimentos, tá? Sim. Investimento é para todo mundo. Falta educação financeira e essas informações. Então, também tá? Haroldo Aguiar, tá? Meu canal Haroldo também. Aguiar é o Físio Investidor, Físio né? Investidor. Que bacana. Muito legal. Se inscrevam, assistam os vídeos que já tem lá. São vídeos informativos e que servem para todo mundo. Eu direciono volta para em breve, fisioterapeuta, mas é muito bacana. Quer começar a investir? Entenda que é com pouco. É o Sim. agora. Não precisa esperar juntar dinheiro, não, tá? O dinheiro vem depois. Olha, e aí, Paulinha, qual que é a sua despedida? Muito agradecida, honrada por fazer parte mais desse novo empreendimento de Gabriela. Paulinha faz parte da minha história há muito Faço tempo. parte da história da festa de 15 anos e muito mais ainda. Com certeza. Inclusive, peçam para a Gabi cantar. Gabi canta maravilhosamente bem. Somos desse tempo de Gabi Somos, cantora, faz inclusive. tempo. Muito feliz, te desejo muito sucesso. Obrigada. Você sabe o quanto eu te admiro, o quanto eu peço socorro em relação às redes sociais. É recíproco. Adoro bater papo sobre redes sociais com você, porque eu sei o tamanho do seu conhecimento sobre. Obrigada. Sei o quanto você corre atrás, o quanto você é batalhadora. E estamos juntas sempre. Sempre, isso Sempre. mesmo. Para nutrição, para o que você precisar. Você sabe que sempre pode contar comigo e agora sempre com o Haroldo Com também. agregado. Porque a gente agrega ele em tudo, absolutamente tudo Tá sempre. vendo? Isso Que aí. honra. Você viu só? É por conta da Paulinha, Tá viu? vendo? Eu sei. Não vai se achando, não. Achando que- Não, Não. o Fiz o investidor Não, é não, crossfiteiro. É Que só- isso?
Pessoal, muito obrigada pela audiência mais uma vez. Já segue aqui o canal e acompanha aí o Pod da Gabi. Vou deixar as redes sociais aqui do Haroldo e da Paulinha aqui embaixo para vocês acompanharem conteúdos interessantes sobre fisioterapia, acupuntura. Você também exerce várias outras funções, né, Haroldo? Como crossfit. E a Paulinha aí mostrando o seu dia a dia como mãe, como profissional e compartilhando dicas super excelentes, sensacionais. Como diz a Paula, aí nas redes sociais. A gente teve o apoio aqui no episódio de hoje da Genial Presentes e Perfumaria também e da M Nutrifarma. Agradeço desde já o Coworking Matão que abriu as portas aqui pra gente fazer esses episódios aqui do Pod da Gabi. E a gente se vê no próximo episódio, então, da semana que vem. Um beijo, tchau!